Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro podcast. Gostaríamos de dar um abraço aí para os nossos alunos lá do cursinho. Sejam bem-vindos, assistam, compartilhem. Bem, o nosso podcast, pessoal, tem a intenção, né? O propósito de falar sobre educação e cultura. Então, sejam bem-vindos. Vamos lá. No nosso podcast de hoje, nós temos a presença do Dr. Tiago Cerutti e também do Dr. Luiz Augusto Ribeiro. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos entrevistá-los, saber como é a trajetória de medicina, como eles fizeram para chegar até aqui, enfim, toda a caminhada e algumas dicas para vocês, principalmente de vestibular e também novidades, né, sobre a carreira e o que pode ser feito aí durante a busca por realização do sonho de vocês, beleza? Então vamos lá, eu gostaria de começar aqui nosso podcast, nosso bate-papo, perguntando então para o Tiago, que é o nosso médico já formado, né? O Tiago tem uma trajetória um pouco diferente. Ele optou em fazer medicina na Rússia, obviamente em russo, ok? Então ele vai falar um pouco pra gente como foi, de onde surgiu, né, essa ideia. Acho que podemos começar por aí. De onde surgiu essa ideia, como surgiu essa ideia de estudar medicina na Rússia. Então passamos a palavra aí pro Dr. Tiago. Seja bem-vindo, Tiago. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Cara, a ideia de estudar medicina na Rússia não tem muito pé nem cabeça, não. Eu sempre quis estudar fora, nunca tive assim, muito cacife financeiro para estudar nos lugares aí que eu gosto de estudar, nos países mais chiques. E eu estava fazendo cursinho, tinha acabado de me formar, no ano seguinte eu estava fazendo cursinho, passar em medicina e uma amiga minha chegou pra mim e falou assim: vou parar de fazer cursinho porque eu vou estudar medicina na Rússia. Ela olhou brilhou assim: opa, que? Oportunidade. Oportunidade, essa é a palavra. E aí eu fui dar uma sondada, sabendo o que ela estava falando, e eu descobri que, assim, financeiramente era bastante viável. E eu falei assim: vou tentar, quero coragem, vamos ver qual que é do rolê, se eu não gostar eu volto. Foi o que eu fiz. Fui, acabei ficando quase 7 anos lá na Rússia, formei por lá. Legal. Então, só complementando, William. Você, então, decidiu estudar na Rússia por conta de uma amiga do cursinho que te convidou e ela, de fato, foi para lá? Ela se formou? Não. Como foi a trajetória dela? Fala um pouco pra gente. Então, na verdade, assim, a trajetória de uns bons, eu diria aí uns 50%, 60%, pelo menos na minha época, não sei agora. O pessoal que resolve estudar na Rússia especificamente, que é uma experiência, desiste e volta. Não necessariamente pelas grandes dificuldades, mas é porque uma boa parte está mesmo. Não era o caso dessa minha amiga, mas está mesmo fugindo de vestibular, fugindo da dificuldade, chega lá, vê que o buraco é muito mais baixo, que a dificuldade às vezes é muito maior do que aqui, Okay. e acaba desistindo. No caso dessa minha amiga especificamente, ela viu que ela não queria medicina, outra carreira. Acabou optando por voltar para o Brasil e fazer. Mas, assim, uma quantidade razoável dos que foram para lá juntos comigo. A minha turma era de 13 pessoas, mais ou menos, e eu me formei. Ninguém mais se formou lá. Todos os outros acabaram voltando em algum momento, ou no início, ou antes de iniciar a faculdade. Rússia, ou porque ou por causa daquilo. Mas dos 13 que foram junto comigo, só eu me formei. Esse processo, ele começa com alguma agência? Existem agências, algumas instituições que colaboram com essa Eu conheço uma vida? instituição que tem esse contato direto com as universidades russas. Na minha época foi um programa meio que de sanduíche. Trouxeram um professor da Rússia para ensinar russo para a gente aqui em São Paulo durante 6 meses. A gente foi para lá, fez mais 3 meses de língua russa lá. Na verdade, aí já entrou matérias específicas, biologia, química, física, matemática, em russo, que a gente já estava com a base aí de 6 meses de russo. E a gente fez uma prova de proficiência na língua barra nessas matérias, que era uma prova de química em russo. E aí quem passou, quem tirou a nota mínima, já entrou na universidade. Então, na minha época, tinha esse programa. Geralmente, como é que funciona? Eu acredito que esteja assim até hoje, porque eu acho que esse programa sanduíche não existe mais. Você vai para a Rússia, estuda de 9 meses a 1 ano e meio, tem um programa mais acelerado, um programa mais curto de língua russa, depois matérias específicas. Faz a prova, passou, pode entrar na universidade. E tem a maneira assim,
não vou dizer que é mais fácil, mas para algumas pessoas é a facilidade maior, que é cursar em inglês na Rússia. Ah, tá. Existe essa possibilidade, algumas universidades oferecem um curso em inglês, Particulares. são todos particulares. Todos particulares. A que você fez era particular O também? que eu fiz era particular. Eu ganhei bolsa no terceiro ano, então a partir do terceiro ano um pouco mais tranquilo. Mas na minha época valia muito a pena. Eu pagava, acho que 2 meses, um mês para 2 meses com o dólar no preço que estava no momento, uma faculdade particular aqui no Brasil, pelo ano de curso na Rússia. Bom, Assim, era bem diferente os valores. realmente. Então tem a possibilidade de cursar inglês também. Aí você chega. Qual faz a cidade prova que era e- que você ficou lá? Eu fiquei numa cidade que chama Belgorod. Uma cidade que até ficou um pouquinho famosa aí nos dias porque estava sendo bombardeada. Ela é fronteira com a Ucrânia. Ela é bem ali no cantinho, bem fronteira com a Ucrânia, bem pertinho de Kharkov. Na minha cidade especificamente, o curso em inglês só estava começando a querer ser ministrado quando eu já estava voltando para o Brasil. Só oferecia o curso em inglês. E tinha algumas cidades ali ao redor da Rússia. E tem Kursk, que é famoso pelo curso em inglês. Muitos brasileiros vão para lá para cursar em inglês. Moscou e São Petersburgo, que são as capitais. Algumas pessoas vão para lá. Geralmente é um pouco mais caro, tem dificuldades, então é mais selecionado para essas cidades. E as pessoas que cursam outros cursos como a medicina vão para as capitais. Thiago, me fala um pouco, cara, da sua percepção do povo russo. Né? Você morou no Brasil durante 18 anos antes de ir pra lá, correto? Você ficou 18 anos aqui? Pra lá eu tinha uns 20. Você tinha 20, 21 anos. Então você ficou morando, né? Morou, residente no Brasil, 21 anos. E aí foi pra Rússia e ficou mais 6 anos lá, é isso? Aproximadamente. Ok, e qual é a percepção que você teve do povo russo? O povo russo é um povo animado, é um povo parecido com o brasileiro? Enfim, fala um pouco pra gente do que você achou aí do... A gente tava falando sobre isso aí, agora há pouco. Eu não conheço nenhum russo, nenhuma russa. Risadas bem-vindas, porque Só a vodka. eles são muito diferentes. Na verdade, assim, de uma forma geral, geralzão é uma população muito diferente. Tudo isso que a gente ouve, né, do russo ser uma população mais fria, né, menos receptiva, existe, mas não é a verdade total. A cultura é muito diferente, é um povo que viveu guerra muito importante, é um povo judiado por essas guerras, é um povo que cultiva essa cultura da guerra de uma forma muito forte, está presente em todos os lugares, faz parte da cultura deles, assim, faz parte do cotidiano social deles o tempo inteiro. Eles estão preparados pra guerra a qualquer momento. Não é isso que eu quero dizer. É uma questão de bagagem cultural mesmo. Todos os eventos, né, assim, conquistas e as perdas durante a guerra são comemorados todos os anos, nas datas comemorativas. O dia da vitória, o dia do soldado, eles comemoram o dia do veterano, né? Eles têm todas essas datas comemorativas, coisas que no Brasil a gente não tem. A gente tem o dia da árvore, a gente tem o dia do índio, a gente tem datas Os Saci Pererê. completamente Dia do diferentes. Saci Pererê. Exatamente. A questão da frieza é uma coisa meio que natural, não só pelo clima, mas também por essa questão cultural aí, dessa bagagem de vida. Mas é o que eu falo. Eu sempre fui da opinião de que a gente atrai ao nosso redor as pessoas que mais combinam com a gente. E é sempre mais ou menos assim. A minha experiência na Rússia não foi diferente. As amizades que eu fiz, as pessoas que estavam ao meu redor eram pessoas muito receptivas, eram pessoas assim. Depois que você conhece o russo, você faz amizade com ele, ele vira o seu melhor amigo, ele vira a melhor pessoa da tua vida. A minha mãe foi me visitar na Rússia, foi uma das maiores e melhores e mais calorosas recepções que ela descreve na vida até hoje. Seus amigos foram meus receptivos. amigos, as pessoas que faziam parte do meu cotidiano lá, receberam ela de forma que ela, assim, não acredita até hoje. Eu não imaginava que esse negócio, né? Receberam ela em russo. Aquela alegria Aquela russa, alegria, né? Aquela culinária bem diferente, bem diferente da nossa, muito menos tempero, muito mais baseada em comida um pouco mais gordurosa. E vodka. Nossa. Essa é real. É a bebida mais consumida na Rússia. O Luiz chegou já alguma vez a pensar, o Luiz
cursa hoje medicina aqui em São José. Aqui em São José, no 5º ano já, mas quando tava no processo de seleção, assim, eu não cogitava, não cogitei nunca pra passou fora. alguma Não. Argentina, porque tem alguns alunos que muita que gente. pensam, Eu tive colegas, assim, de não da minha escola, mas de convívio, na época que queriam medicina, que falavam, não, eu vou fazer medicina na Argentina. Sim. Tenho 2 colegas que estão lá ainda, né, que foram depois de mim, mas estão lá ainda e foram pra Argentina. Que eles falavam assim, ó, se eu for gastar o valor de um cursinho aqui hoje, né, esses cursinhos famosos, né, que são os caros pra caramba, e aí eles falavam assim, não, vou fazer isso, é o mesmo valor talvez de uma mensalidade lá. Ah, mas lá tem o custo de vida. Eu falei, então, mas se eu não passar na minha cidade, eu também tenho custo de vida. Então, eles colocavam que dava meio que 6 por meia dúzia, ir pra fora ou ficar aqui. Eu tive, né, essa facilidade de estar cursando na cidade que eu moro, normalmente. Eu faço uma faculdade particular, porém eu tenho 100% de bolsa também, então eu não tenho os ônus, né, os déficits financeiro nesse ponto, né, pra mim é mais tranquilo, como se fosse uma faculdade pública na cidade que eu moro, então pra mim fica muito mais fácil. Mas, realmente, né, questão financeira, fazer faculdade fora, hoje, no atual ano, meio que tá quase se igualando. Principalmente Argentina, essas coisas. Porém, vem também outra questão, né? Você tem lá uma economia um pouco mais certa, assim, aqui a gente tem uma faculdade que sobe todo ano. Todo ano tá tendo reajuste. Minha faculdade eu não sei exatamente quanto entrou, mas já falaram em torno de 20% já foi reajustado, de 2018 até hoje. E não só a faculdade reajusta, é aluguel de quem mora, é a gasolina de quem trabalha fora, de quem tem que se viajar, é comida, né? A gente fica hoje muito o tempo. custo aqui em São José de um curso de medicina, a gente tá falando de quanto? A gente tá falando no mínimo R$9.000. 9 mil reais. Aí, No mínimo R$9.000. Mensal, né? Mensal. 13 Ou seja, 9 mil vezes 12, 108 mil. Vezes 12 ou 13? Com 12, matrícula. Que seja 12, 108 mil por ano. Por ano. 108 mil vezes 6 anos, 600 mil reais. 600, 700 mil reais. É o valor de uma faculdade hoje em São José dos Campos. A gente tá falando mais ou menos 750 mil dívida. Quando você sai da faculdade, 750 mil. Que é a dívida que a gente sabe quem é do FIES. Porque o do FIES vai pagar a mesma coisa, mas eles já fizeram pra gente. E a sua bolsa foi pelo seu resultado no vestibular? Foi pelo ProUni. Eu gostaria, Luiz, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do Luiz. Legal. Já pegando esse gancho aí Eu já pegando esse gancho do no meio William. da conversa aqui. Interessante, pegando esse gancho do William em relação ao vestibular, etc. O Luiz foi o nosso aluno, foi aluno no Instituto Panorama. Durante 2 anos. Ele estudou com a gente no 8º ano e no 9º ano. O Luiz era bolsista lá, fez um concurso, prestou um concurso de bolsas lá no cursinho, conseguiu uma bolsa, estudou com a gente 2 anos. E aí, ele era um bom aluno, né? Posso dizer com toda a certeza que ele era um bom aluno. Se destacou, conseguiu uma bolsa de 100% no Colégio Embraer, né, Luiz? Foi. Você lembra o ano, Luiz, que você entrou no Colégio Embraer? Entrei em 2015. Fiz o processo em 2014 para entrar em 2015. Entrou em 2015. Então ele foi meu aluno em 2013 e 2014 no Instituto Panorama. Aí passou no Colégio Embraer, ficou 3 anos lá. E quando você entrou, você já queria ser médico? Não. Não. Você descobriu que queria ser médico lá dentro? Mais ou menos. Mais ou menos. Quando eu Tá descobrindo ainda, se quer ser médico. Ainda tô descobrindo. Tenho tempo ainda, vai que... Mas eu entrei querendo fazer engenharia elétrica. Legal. Eu achava que... Uma vez eu vi um mapa predial de coisa de elétrica, assim. Eu falei, caramba, isso é lindo. Eu quero fazer isso porque eu acho isso lindo. Graças a Deus eu descobri que era tudo um programa, a gente nem mexia naquilo. Eu falei, nossa, então não é a gente. Certo. E aí, aos poucos foi passando, e aí cada ano eu mudava, né? Cada ano da Embraer ali. Cada 6 meses eu mudava o que eu queria fazer. Tanto que até depois ia falar pra você. Eu foquei, assim, do meio do primeiro ano até quase o final. Até o final do segundo, até quase o terceiro. Eu falei, não, vou fazer engenharia química. E eu já sabia o lugar, eu ia fazer em Lorena. Aí. Porque eu falei, não, porque lá é legal, aqui é perto, eu sei de quem tá lá. Aí eu fiquei, não, vou fazer. Só que aí eu fiquei pensando, será que o que eu quero fazer pra minha vida? Eu tive essa lá na Embraer, é muito bom que tem isso, né? As orientadoras colocam muito isso, não o que você quer fazer de faculdade, o que você quer fazer pra sua vida. Ok. Isso muda, né? Porque, assim, a gente que... Até o pensamento que eu tinha, antes de entrar na medicina, o pensamento que, medicina é isso. Nossa, hoje eu vejo que talvez o que menos seja o que eu pensava. Ok.
Então eu falava assim, o que eu quero fazer pra minha vida? Então, o método de trabalho, o que eu queria exercer, a forma que eu queria ter de remuneração, tudo que eu pensava, eu falava assim, poxa, não me leva tanto a fazer uma engenharia, não me leva tanto a fazer essa vida. Talvez seja outra coisa que eu quero. Ok. E aí foi quando falaram, foram fazer outros cursos. Eu sempre achei bonito medicina, sempre achei legal. É um emprego valorizado, eu sempre tive esse olhar também. Então eu falei, vou tentar, né? Não custa tentar. Qualquer coisa, vamos... Eu falei assim, vou estudar pra passar. Se passar, legal. Se não passar... No terceiro ano. No terceiro ano começou. No terceiro... Não, eu comecei a estudar focado mesmo, no vestibular, focadão, assim, vamos lá. No meio do segundo ano. No meio do segundo ano, só fazia foco. O foco era de vestibular. O foco não era mais, como a gente diz, aprender. Okay. O foco era passar numa prova. Certo. Eu que decorei pra passar numa prova. Okay. Eu acho que isso é bem diferente hoje, né? Hoje o ensino é bem focado nisso. Você quer passar no vestibular, era fazer questão, fazer prova, fazer questão, ler, e é isso. Então eu foquei muito nisso. Então foquei no segundo ano pra passar no vestibular. Aí não passei nenhuma, fiz Unicamp e fiz o FUVEST focado em medicina. Na Unesp eu não foquei em medicina, fui para outro curso. Na FUVEST eu não consegui passar, na Unicamp fiquei na fila de espera, mas também em Campinas, aí eu fiz o Enem, consegui minha nota pelo ProUni. Ok. Com 100% eu fiquei. Você lembra da sua nota? Foi em torno de 770, 760. Eu estava nesse meio termo. Classificação geral. Não, a nota. A nota, desculpa, a nota geral do Enem foi 700 e pouco. 700. Uma nota relativamente, né? Mediana para alta. Mediana para alta, ok. Mediana para alta. Se não é uma nota suficiente para passar em federal. Ok. Tentei federal, também não passei. Mas deu no ProUni. Deu no ProUni no Humanitas. Na Humanitas, não, MC na EMB. Na EMB de São Paulo. Não tinha aqui em São José. Então eu falei, vou ficar aqui em São José, cidade da minha família. O ProUni tem uma bolsa, né? A gente ganha um valor financeiro por mês. Não é muito, é totalmente desatualizado. Foi colocado em 2013, desde 2013 não se atualiza, mas pelo menos é alguma coisa já. Então tem toda essa possibilidade. Para mim veio muito a calhar. Entrei então, sim, saí do ensino médio e entrei na faculdade. Não cheguei até a fase do cursinho, né? Mas eu acho que foi nessa trajetória. E eu quis medicina porque tinha tanta orientadora. Eu falei, nossa, o que eu quero fazer? O que é o método de vida que eu tenho pra mim? O que eu quero aprender? E também eu sempre pensei muito, tipo assim, faculdade ela vai durar pouco. Toda faculdade é só aquilo, é um período da sua vida. Por mais que não acabe esses 6 anos nunca, parece, né? Mas... Imagina se fosse em curso, cara. Então, cara... Seria muito mais legal, muito mais emocionante. Então, eu fiquei assim, não, mas uma hora acaba. E aí daí pra frente é o que você quer viver, não é o que você quer trabalhar, não é o que você quer aprender. Então, eu foquei muito nisso também. E hoje, eu me sinto uma escolha certa, né? E possivelmente é uma profissão com o maior leque que tem de foco de trabalho do que você quer trabalhar. Então, pra mim ainda serve muito esse ponto. Eu posso escolher ainda. Luiz, eu achei legal entender um pouco mais. Você ganhou a bolsa do 100%, e você ainda tem uma contribuição. Tem uma contribuição. Em 2013, o governo federal instituiu o auxílio do ProUni, auxílio permanência do ProUni. Ele tem que ser comprovado, isso não é só medicina, isso é todos os cursos que têm algumas condições. Isso é legal. O aluno tem que cursar a uma carga horária acima de 6 horas dia, durante 5 dias da semana, só que não é 6 horas dia. Porque quando, por exemplo, estava no primeiro ano, não tinha dia que eu não tinha 6 horas de aula, era menos. Então se comprova 30 horas semanais. Precisa ser um curso de 30 horas semanais, não precisa ser período integral, mas ele tem que ser acima de 30 horas semanais. O aluno não pode ter carteira assinada, trabalhar por fora, e aí ele ganha um valor de meio salário mínimo, compatível de 2013. O médico, paramédico. Bolsa ProUni. Bolsa Qualquer um curso. Qualquer curso, hoje, o ProUni tem essa garantia. Acima de 6 horas semanais, não tem carteira assinada e tudo mais. É um processo muito simples, a própria instituição faz. E o governo, incrivelmente, o governo paga direitinho. Tô ouvindo, pessoal? Tô ouvindo aí, ó. Ó a dica que ele tá dando pra gente aí. Muito bom. Então, assim, é uma questão que muita gente fala assim, compensa jogar o ProUni pra uma outra cidade. Olha, tenha em mente que você tem isso, sabe? É um valor mais alto que a gente tem de iniciação científica no Brasil hoje. A iniciação científica hoje tá em torno de 380, 350, então é mais alto que o valor de iniciação científica. Que legal. Eu sempre falo para meus alunos que, assim, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, se a gente tem vontade de ir fazer, né? E é legal porque
isso que o Luiz está trazendo, reforça isso. Então, assim, se você precisa de um auxílio, vai atrás. Eu estudei na USP, tinha lá o COSEIAS, que também oferecia ajuda. Então, eu falo para todos os meus alunos, assim, vai atrás, né? Se você, como o Luiz foi, como o Thiago foi um pouco mais longe, né? Mas correu atrás do sonho para conseguir realizar. Você também, Thiago, escolheu fazer medicina, assim, quanto que você falou, eu quero fazer medicina? Por quê? Assim, como que isso nasceu? Eu, particularmente, eu escolhi medicina desde que eu nasci. Desde pequenininho. Você já nasceu médico? Me chamou, já nasci médico, praticamente. Eu sempre gostei. Na minha família, praticamente não tem médicos. Os médicos que tem na minha família são todos mais distantes, assim. Então, eu nunca tive aquela influência do médico. Mesmo assim, eu sempre quis, desde pequenininho. Teve uma época aí no final da adolescência, se formando do colégio, que eu fiquei meio confusão. Não sabia direito se era exatamente isso que eu queria, mas eu acabava voltando para medicina sempre. E foi o caminho que eu acabei escolhendo e estamos aí até hoje. Olha lá, Bruno. Tiago, você já está atuando em São José há quanto tempo? Eu me formei em 2014. Em 2014, quando eu me formei, eu já tinha passado as datas do processo de revalidação. Só consegui me inscrever na revalidação no ano de 2015. Foi um processo meio longo, foi um ano meio conturbado, cheio de greves universitárias e tal. Então foi um processo bastante longo. Eu comecei a atuar em 2016. Desde então, eu estou atuando. Quando volta tem que fazer o revalida, né? Como é que é Então, isso? coisinha que eu queria comentar. Novidadezinha para você. Inflação é no mundo todo. lá também tinha isso. Exatamente. Quando eu entrei na universidade, a gente pagava, aí, já que a gente falou de valores, a gente pagava em torno de $3.000 por ano para a universidade. Quando eu saí de lá, já estava na casa dos 6, mais ou menos, $1.000 por ano. Mas eu ganhei bolsa. Não passei por essa. Questão de gasto, de uma forma geral, também. Fui para lá, eu recebi em torno aí de 400, 500, deve ser mais ou menos a bolsa aí que você recebe, 400, 500 reais por mês, aquilo era o suficiente para mim. Eu saí de lá, já não era tão suficiente assim, para passar uns perrengues, nada demais. Pergunta mesmo? Me perdi nos gastos. Eu tava falando do... Esqueci já também. Esqueceu, vambora então, vamos seguir, ó. Vamos seguir, bora. Não, esqueci. Bora, vambora. Pessoal, então olha só. Vamos fechar esse primeiro bloco, né? De entrevista, fazendo uma pergunta e já direcionando para os nossos alunos que estão assistindo, né? Pessoal do cursinho lá do Panorama, nós temos esse ano 110 alunos do cursinho do Panorama esse ano. O Panorama tem uma parceria com o Objetivo, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas então, mais uma vez aí, um abraço para os alunos do cursinho. Vamos fechar esse bloco dizendo o seguinte, perguntando o seguinte para os médicos aí, para os doutores. O que vocês diriam para os alunos, né, para os nossos alunos, ou para qualquer aluno que esteja nos assistindo, nos ouvindo, o que vocês diriam para o aluno que quer fazer medicina? Se você tivesse que dar um recado hoje, face a face, né, um recado direto para esse aluno, qual seria a dica, qual seria essa palavra de conforto, uma palavra de incentivo para quem quer fazer medicina? Por que eles devem seguir, como devem seguir, o que devem fazer para alcançar? Vamos começar com o Luiz? Vamos lá, Luiz, manda aí, cara, sua dica. Cara, eu acho que para quem quer fazer, vale a pena. Cara, acima de tudo é uma profissão, como digamos, todas as profissões valem a pena. Ainda no Brasil, o ensino superior é uma coisa que vale muito a pena. A gente tá vendo uma cultura de que ensino superior parou de valer a pena recentemente, né? Que agora investir na bolsa vale mais a pena do que qualquer outra coisa. Sim, mas faça o ensino superior, você ganha e investe. O salário dá pra pagar. É uma profissão prestigiada ainda. Não é uma profissão que muita gente fica falando, tipo, tá acabando. Não, continua, todo mundo. É uma profissão universal, então é muito boa. Agora, o que eu faço pra passar é o arroz com feijão normal, né? Cara, é estudar e os diferentes focos você tem que estudar. É tipo assim, poxa, o que eu quero é um lugar específico. Beleza, faz arroz com feijão. O que todo mundo fez pra passar lá? Fez uma prova, então é prova. É questão, é prova. O que eu quero fazer pelo ProUni, pelo SISU, pelo FIES. É Enem, faça Enem lá. É o arroz com feijão, fazer questão.
estudar, ter uma aula que você tirar dúvida. Eu acho que isso vale muito a pena. Não é só fazer e errar e acabou. Revisar. Hoje a gente precisa muito fazer isso. Esse arroz com feijão não vai ter uma prática milagrosa, não vai ter uma universidade lá num lugar infinitamente longe pra caramba que lá é o lugar melhor pra fazer. Não. E outra, faça dentro das suas possibilidades também, né? Eu acho que... E outra, se não for pra fazer agora, beleza. Dá um tempinho, faça. Se é seu sonho, se é o que você quer, vale a pena. Entendeu? E a questão é muita gente, eu acho errado, fazer só porque é meu dom. Cara, não existe dom. Existe vontade, existe o que você quer fazer e por que você quer fazer. Porque meu dom, se for por dom, todo mundo tem dom, né? Meu dom é acordar de manhã. Pô, não. Eu acho que faça o que você tem vontade de fazer e coloque no papel por que você quer fazer. Quando você vê o motivo que você quer fazer, acho que fica mais direcionado, você fica mais focado também. Me ajudou muito nesse ponto. Legal. Obrigado, Luiz. Thiago, vamos lá, fala um pouco aí, cara. Que dica você dá aí pra galera? Nosso colega Luiz aqui focou bastante aí no estudante. Vou ver se eu passo aqui uma imagem um pouquinho mais do atuante. Pessoal, a medicina ela é uma profissão que ela te traz muita coisa, né? Você recebe muito, você tem um retorno muito grande dela, porque você está ajudando as pessoas. Ao mesmo tempo, é uma profissão que exige muito de você. É uma profissão que, assim, você não vai estudar, terminar a faculdade e exercer a sua profissão. Não. Você tem que crescer dentro dela, você tem que dar o seu melhor e você tem que estar o tempo inteiro se atualizando. É uma profissão que tem diversos empecilhos, né, para você chegar nela. Mas é um sonho palpável e realizável. Concordo plenamente com o que o Luiz falou. É tudo uma questão de foco. É o seu desejo, é a sua vontade, tem vontade, né, de ser uma pessoa que vai se dedicar para a sua profissão para o resto da vida. Não é uma coisa assim que você vai ter que... Você vai terminar e continuar só trabalhando. Né? Vai exigir uma dedicação bastante grande, pensem bastante, né? No decorrer da sua carreira, no decorrer da sua vida, o que você quer para você, o tempo que você quer se dedicar à sua profissão. Né? Às vezes, está pensando aí em família, em outras coisas, é uma coisa que é bastante desgastante, né? É uma profissão bastante complexa. Mas uma vez que você tem aquele objetivo, é uma questão de alcançar. Como alcançar? O caminho é você que cria. Eu sempre quis estudar no exterior. O vestibular não fez tanta assim, parte do meu, dos meus planos. Acabei conseguindo realizar esse sonho de estudar no exterior. Mas é o que eu falei. Eu fui com a cara com a coragem e a gente vê. Se der certo, eu fico. Se não der certo, eu volto. E se eu voltasse, eu ia sentar e eu ia continuar estudando, porque eu estava estudando no cursinho e eu ia passar na prova e hoje eu seria médico, do mesmo jeito que sou hoje. Ok. Então é uma questão de foco. De foco, oportunidade, coragem, objetivo. Maravilha. Perseverança. Maravilha. O William, finalizando então a resposta, né, dos dois, você como professor, que dica, cara, você dá para os nossos alunos que estão assistindo a gente e para qualquer aluno que quer passar no vestibular de medicina? O que o cara tem que fazer? Vai direto ao ponto e vamos lá, dá a sua dica, aquela dica mesmo de ouro, assim. O que o cara tem que fazer para passar no vestibular de medicina? Eu gostei muito da fala do Thiago, assim. Ele falou uma hora, fazer o arroz com feijão, né? Ele queria, desde a partir do segundo ano, ter uma aprovação, ter um resultado do vestibular, e ele se preparou para o vestibular. Então ele falou que ele fez exercícios, fazia os exercícios, aprendeu a fazer os exercícios, e aí atacou as diversas áreas, né? Aquilo que fez um plano. E eu falo isso sempre para os nossos alunos. Eu falo, você precisa praticar. Não adianta assistir aula, vir aqui assistir uma ótima aula, que é a nossa aula, né, Ismael? E chegar em casa e não ter esse momento de estudo, de fazer o básico ali, né? Porque muitos alunos têm a vontade, mas às vezes também não quer entregar, não quer fazer. O Ismael, na hora que ele foi fazer a pergunta para vocês, ele falou uma palavra de conforto. Eu falo que não é conforto, eu não quero conforto com meus alunos. Ok. Né? Eu acho que esse momento, o seu aluno está querendo fazer um curso que hoje é um dos cursos mais concorridos que tem. A gente está falando, né, de um dos cursos mais concorridos.
A última palavra que ele pode pensar nesse momento da vida dele é conforto. Você tinha conforto, Thiago, quando você estava do 2º ao 3º ano? Era isso que você estava alcançando? Né? Eu acho que você tem que entender que é o seguinte, não é um momento pra você ficar tranquilo. Isso. E eu acho que isso é bom pra você entender. Tipo assim, cara, faça seu melhor ali. Perca seu ano, digamos assim. Não é que a gente, nossa, quem estuda pra isso tem que se desligar totalmente da vida social, não sei o quê. Claro que não. Eu tinha meus amigos, saía, tudo mais. Só que no momento de estudar, eu estudava. No momento de focar, eu focava. Tem que ter disciplina. É disciplina, é constância, né? Eu acho que você tem que manter essa constância. Não adianta um dia da semana você estudar 20 horas, cara. Perfeito. Se no resto da semana você não estuda nada. Maravilha. Eu vou dar uma dica, então, algumas, né? Como professor, como diretor do cursinho, como estudante, como vestibulando que eu fui um dia. Vamos lá, pessoal. Vestibular é o seguinte, assistam todas as aulas, prestem muita atenção no que o professor está ensinando para vocês, anotem tudo que for possível anotar durante o momento de aula, anote tudo, certo? Tudo que o professor William passar, tudo que eu passar. Façam uma anotação organizada das matérias, das disciplinas. Participe dos plantões de dúvida, tire as dúvidas que vão surgir ao longo do período de estudo, faça todos os exercícios da apostila, isso é muito importante. Uma dica que eu acho que é fundamental, leiam as apostilas do curso, tá? Nós atualmente trabalhamos com as apostilas do objetivo, são muito boas as apostilas objetivos, exercícios, a parte teórica. Leia a parte teórica, não vá direto para o exercício, leia a parte teórica, faça um resumo, enfim. E aí, posteriormente, então, faça todos os exercícios da apostila, faça as anotações, participe dos plantões de dúvida, faça simulados, né? Acho que o Luiz colocou bem isso, é praticar, é fazer prova, é insistir, é treinar, façam simulados e acredite que uma hora a sua aprovação vai chegar. O vestibular é uma grande fila. Uma vez que você decide prestar um vestibular, você vai entrar numa grande fila, onde há uma concorrência bastante pesada, difícil, mas essa fila vai andar, é uma fila, ela vai andar. Então você pode passar no primeiro ano, ou pode passar no segundo, às vezes leva um pouquinho mais de tempo, mas vai acontecer, você vai ser aprovado, independente do tempo, ok? Então, insistam, persistam, tenham aí resiliência, tenham força, tenham coragem, que vocês de fato vão ser médicos ou engenheiros ou advogados, ou seja lá o que for. Beleza? Então, vamos fechar esse primeiro bloco, William, né? Com essa questão do vestibular. Eu queria abrir, então, o segundo bloco aqui de conversas, falando sobre aspectos mais filosóficos da medicina. Isso. Né? Vamos cutucar um pouco aqui o vespeiro, né? Vamos lá. Vou pegar, chazinho ali. Vai lá, pega o chazinho pra gente lá. Eu vou fazer a pergunta aqui pra eles. Vai. Então, olha só, medicina, quando eu era garoto, passou pela minha cabeça já quando eu era garoto, ser médico, eu queria ser cirurgião plástico, né? E aí depois eu me tornei. Viu? Escuta essa aqui. Oi. Quando eu era garoto, eu queria ser cirurgião plástico, né? Certo. Eu tive o prazer de morar do lado do candidato a prefeito na época. O Dr. Coimbra, ele era médico, né? Ele era médico. Ginecologista. Então, sei lá, ginecologista. Então, talvez eu quisesse ser médico porque eu morava do lado do ilustre Dr. Coimbra. E depois eu passei até a engraxar os sapatos do Dr. Coimbra. Foi o primeiro trabalho que eu arrumei, eu engraxava os sapatos do Dr. Coimbra. Então, talvez eu tenha esse sonho aí, né? Eu tive esse sonho quando eu era criança por ser vizinho do ilustríssimo, 92 anos, cara. 92 anos. Dr. Coimbra. Prefeito de São José dos Campos. Quase prefeito, né? Foi quase prefeito. Foi quase? Não foi prefeito? Ele, acho que ele perdeu pra... Eu acho que ele perdeu pra... sim, ele nasceu por serviço. Ele perdeu pra Ângela, cara. Perdeu pra Ângela, perdeu por pouco, cara. As caravanas dele, ele dava presentinho pra galera, deixava a galera nadar na piscina dele. Era muito louco, cara, era muito legal. Eu dei várias vezes, eu joguei bola na quadra, tinha capoeira de graça lá pra galera. Enfim, eu fui ali vizinho mesmo, de muro, cara. Eu morava no Casebrinha, aí do lado tinha a mansão do Dr. Coimbra. Era uma coisa assim, fantástica. Então eu queria ser médico. E aí depois eu acabei me tornando professor, né? Queria ser cirurgião plástico. Então a cirurgia que eu faço hoje é mental, né? Eu faço cirurgia mental. Tem que abrir a cabeça do cara, enfiar conteúdo lá dentro, costurar, né? E falar, pronto, tá transformado aí. Então é o seguinte, os médicos aqui trabalham com a vida e com a morte. Então, o que é mais difícil? Lidar com a vida ou com a morte do paciente? Tem paciente que dá muito trabalho? Como é que é isso? Quem quer aprender hoje? É pra vocês. O doutor lá, esse aqui não sabe nada ainda. Vamos lá, calma aí. Cara, os dois lados da moeda têm grandes pesares. A gente lida com seres humanos são pessoas criaturas muito diferentes, cada uma de cada um.
A gente lida com pessoas maravilhosas e a gente lida com pessoas complicadas e a gente lida com quadros, com doenças que podem complicar também o dia a dia dessa pessoa, mudar a personalidade dessa pessoa e assim a profissão de médico, ela tem esse lado, né, desse prestígio, né, de ser, mas a gente às vezes assim é pisoteado porque a grande maioria das pessoas querem ser tratadas e serem curadas e assim rápido, naquele momento. Então assim, a experiência do cotidiano, ela envolve, né, a experiência da vida, ela envolve altos e baixos grandes na vida do profissional médico. Tem aquela hora que você se orgulha de ter feito melhor pelaquela pessoa, dela ter se recuperado, sido uma coisa fantástica, maravilhosa, e tem aquele momento daquela pessoa te atormentar tanto, 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 que você não quer olhar para a cara daquela pessoa nunca mais, né, na sua vida. É tudo bastante complicado. Pessoas. Eu acho que qualquer profissão que trabalha com pessoas tem esses mesmos altos e baixos. Imaginando um atendente de uma loja, um bancário, uma pessoa que trabalha no caixa de supermercado deve ter os mesmos problemas que a gente. Além disso, o volume. Né? A profissão inicial do médico é atender pronto-socorro. Pronto-socorro é um volume fora do comum de pessoas, e as pessoas sempre doentes, tudo mais rápido. Bastante complicado. Lidar com a morte é um aprendizado. Hoje, né, assim, fazendo parte da terapia intensiva, e na verdade eu faço parte há pouco tempo, 1 ano e meio mais ou menos, intensiva. Hoje eu lido com a morte de forma diferente. Enxergar diversos aspectos. A gente aprende a sofrer com o paciente que a gente perde, tentando salvar da forma assim o máximo possível e fazendo de tudo e às vezes não conseguindo salvar aquele paciente. E a gente aprende também que a morte faz parte da vida. A morte é o final de um ciclo. E tem pessoas que a gente só consegue ajudar tornando a morte mais fácil, tornando o caminho menos doloroso, trazendo conforto, não necessariamente tentando salvá-la às custas de medidas heróicas, de possibilidades. Então é um aprendizado muito grande que eu tive aí, principalmente aí com a ajuda da medicina intensiva. Eu tive bastante assim os meus olhos, tanto pro lado da vida quanto pro lado da morte. Você, Luiz, o que você acha? Bom, nessa questão, o doutor falou de paciente, né, de volume, uma coisa que acontece muito, no ano de 2020, né, a prefeitura lançou, né, a gente tinha que ligar para os pacientes, muita gente, né, eu acho que deve ter recebido ligação, tipo assim, alguém da sua família teve Covid? Aqui é uma ligação da prefeitura, e quem fazia isso eram os estagiários, né, da medicina, porque eles são, além de a gente ser de graça, tinha que fazer horas complementares. Telemarketing médico. Exatamente. Viu essa lá? Nossa, e assim. Telemédico. E aí é uma coisa muito engraçada, né? Porque lá, quando você ficava de saco cheio com um paciente que não falava nada direito, você simplesmente falava assim: não tá respondendo, coloca aqui na ficha quem tá respondendo e acaba a ligação. E os instrutores falavam: não, isso acontece mesmo. E quando a gente tá atendendo, a gente pode encerrar o paciente lá? Não pode, né? E essa questão de volume, de nossa, como tu quer atender? Pô, eu não sou formado, eu tô num processo de aprendizado, mas quando eu faço os plantões, né, da instituição que a gente tem que fazer, são 60, eu lembro, o dia que eu mais atendi lá foi 64 pacientes no mesmo dia, em 12 horas. Não, Foi fraco. então, Foi fraco, e não é um volume assim, quando a gente pega um formado, um médico que está Você na não pegou a porta. Revolução Russa, cara, era 2.000 por segundo. Então. Não, aprendi tudo isso no Brasil. Então, quando você vê... Foram 250 200 num dia, não, numa jornada de 12 horas. E a gente fala, então, exatamente, o médico falou, isso aí é mais ou menos 40, 30% do que o volume médico vai realmente atender. E aí você fica aquilo. Então, assim, muita gente fala, mas trabalhar só 12 horas, 12 por 36, ok. Mas às vezes é com cada pessoa, o paciente vai reclamar, o paciente tá com dor. Ver a dor não é fácil. Isso é uma coisa. A pessoa na sua frente ter dor desgasta você tanto quanto. Por isso que eu não sou médico. Mas tem essa dificuldade. Eu tenho muito mais facilidade de lidar com a morte. Eu sempre tive, né? A gente tava conversando antes. Eu nunca vi com olhos tão assim, nossa,
morreu, nossa, que dor. Eu tenho uma facilidade maior. Isso é uma questão cultural, uma questão familiar minha, que eu sempre estive muito perto da morte, questão familiar, né? Então, sempre lidei muito melhor com isso. Tanto modo que talvez nascimento, né? A faculdade de medicina propicia muito estágio, né? E eu sempre tive a facilidade de me arrumar muito estágio na ginecologia e obstetrícia, principalmente na parte de obstetrícia. Exatamente o que eu não quero fazer é o que mais rola pra mim, então fica lá vendo. E eu nunca gostei, eu acho, não sei, não me dá uma sensação de que se alguma coisa acontecer, me dá uma sensação muito mais tensa do que talvez uma unidade intensiva, uma unidade paliativa, O nascimento, pra você, de certa muito forma, é mais muito mais tenso. sensível. Mexe com a sua sensibilidade muito mais do que... Muito mais. Então, assim, tem essa dificuldade. Eu acho que isso que o... Espera o seu primeiro filho nascer, você vai participar do parto, você vai ver só como é que é. Isso que o Dr. Thiago falou, realmente, eu acho que é muito importante. Eu acho que, conforme a gente vai evoluindo, né? Eu tô lidando diretamente com o paciente há 4, 5 anos. Você vê muito isso, né? Você vê essa forma, tipo assim, não importa o que ele tenha, você tem que fazer o seu ali, fazer o melhor que dá, mas tem hora que cansa. Não tem gente que trabalha com telemarketing que cansa da pessoa ali? A gente também tem o direito de ficar cansado, só que a gente é muito cobrado que não possa. A gente é cobrado, tipo assim, não, você tem que ser um ser perfeito ali, é um sacerdócio que a gente tem que trabalhar. E não há. E a gente tem que lembrar que médico não é um dom, é uma profissão. Então tem que ser tratado como tal. Horário de início, Sim, horário de final. Que O paciente merece a nossa plena atenção. Então, uma consulta de 2 a 3 minutos não é a mesma coisa que uma consulta de 5 a 10 minutos. E que a gente nem sempre vai resolver o seu problema. exatamente. Às vezes, não necessariamente porque a gente não sabe. Às vezes a gente sabe o caminho, a gente sabe o recurso necessário, a gente sabe o que precisa. Mas a gente não tem. Uhum. Ok? O doutor Tiago colocou que foram 250 pacientes em 12 horas, dá 3 minutos por paciente. Bom, Então, Lembra assim, que tem. E a gente tem que. E tem que E outra, a gente tem que comer, a gente tem que comer. ver, a gente tem que tomar água, tem que comer. Banheira, Você estava falando da parte do dom, achei legal isso aí. Assim, focando nisso, né? Tem a parte da história da medicina, não sei se no primeiro ano, na engenharia tem isso aí, quando estuda a história da engenharia, deve ter a história da medicina, dos Tem. deuses. Os deuses, né? Tem a história do envia. E é falado lá da ferida que não se cura. Não sei se já viram alguma coisa desse tipo, que o médico, a medicina, traz uma ferida. E o veneno da medusa, lá que feriu, não me lembro qual que era o filho do Zeus, esqueci o nome dele agora. me lembro também. Hércules. E aí depois enviou, então, um médico, ele compartilha ali aquela... E é falado que, então, a medicina nasce dessa ferida que não se cura. Então, é como se fosse uma ferida ali que fica. E eu já escutei, né, o médico falando sobre isso. Falando aí, então, que os médicos têm dentro deles essa ferida que não se cura porque vive nessa busca da cura, né? Vive nessa busca da cura. E o Thiago colocou ali algumas falas, às vezes trazer dignidade, trazer às vezes, nem sempre a cura... Nem sempre a cura é o melhor caminho para o paciente. E nem sempre a cura é atingível. Essas doenças que não têm cura, ou que a gente desconhece a cura. Talvez não conhecerá nunca. Então, assim, para esse tipo de paciente, o que a gente tem para dar é conforto, acalento, abraçar esse paciente, deixar ele mais confortável e como é que fala? É confortável, a palavra é conforto, né? Sem dor, sem desconforto, possível para finalizar o seu ciclo de vida. E é um ciclo. Todos nós morremos, as pessoas têm medo da morte, as pessoas não gostam da morte. A morte faz parte, a morte é todo mundo passará por isso. Beleza, legal, bacana, né? Muitas respostas aí inteligentes, sábias, apesar da pouca idade que eles têm. Thiago, você tá com quantos anos? Thiago tá com 34. E foi formado há quanto tempo, Thiago? Formado a 2014. 2014, 8 anos. 8 anos. Formou com 26. Formou com 26 anos. O Luiz vai se formar com quantos anos, Luiz? 23. Vai se formar com 23 anos. Isso aí, muito bom. Vamos lá, vamos continuar então aqui nesse bate-papo filosófico, né? O final dos estudos não aconteceu ainda para
você ainda é Você está fazendo pós-graduação? Fazendo a residência, a especialização em terapia intensiva. em terapia e você vai concluir a graduação. Eu vou concluir a graduação. Daí depois Um ano e meio, tem tem um ano e meio. dependendo da sua mais um ano e meio. especialização, mais alguns anos. Mais alguns anos, depender da especialização. Geralmente, Hoje a gente tá falando aí de quanto tempo? Assim? Geralmente o médico estuda de 4 a 10 anos após a Pós-formado. especialização, após a formação. Então, Formação. 6 anos de graduação, depois a gente no tá mínimo falando 4 e no mínimo 10. A gente tá falando aí- coisas mais rápidas. Neurocirurgião, 10 anos, é isso? Qual hoje a especialização? Cirurgia, acho que vai. Vai mais de Hoje são sim, hoje assim, o Brasil, né? Ele tem os programas de residência. Luiz, sobe um pouquinho aí. Os programas de residência dele, eles são divididos em tem uns que são mais longos, tem uns que são mais curtos. E não necessariamente o que é mais curto, ele realmente é o que vai acabar com a sua finalização, né? Tipo assim, muita gente fala assim, por exemplo, cirurgia, quem quer ser cirurgião, para ser cirurgião são 3 anos após a formação. Uma residência, a especialização na medicina, a forma mais comum que chama é residência. Existe o programa de pós-graduação, especialização e a residência. Quase que são equivalentes hoje no Brasil. Mas a residência em cirurgia geral são 3 anos. Mas é geral. Se alguém quiser se focar em alguma coisa, por exemplo, eu quero ser um cirurgião vascular, um cirurgião cardiovascular, um cirurgião de cabeça e pescoço. Tem mais um tempo além disso. Então, hoje a gente está falando em média que as formações cirúrgicas, depois da formação, são em torno de 5 a 6 anos pós-faculdade. As formações clínicas estão em torno de 4 a 5 anos hoje, em média. Então, conforme você contando a graduação, você está pensando em 10, 15 anos de continuidade de estudo. É isso de estudo formal. Formal. Porque. Atualização você tem que fazer. Exatamente, dentro da medicina intensiva. E o que eu disse? Quando eu comecei a trabalhar, estava assim, muito focado no trabalho. Eu passei aí uns bons 4 anos da minha vida praticamente só trabalhando. Não tive muito contato com a parte acadêmica. E aí eu resolvi fazer medicina intensiva, resolvi entrar no programa de especialização. Uma vez que eu entrei no programa de especialização, eu descobri um outro mundo, que é o mundo, assim, que é o realmente necessário para o médico que quer, assim, não necessariamente que quer crescer, mas que quer dar o seu melhor. É um mundo de atualização constante. Não é porque eu estou dentro do mundo acadêmico. Eu vejo que, assim, os colegas que trabalham em medicina intensiva, todos eles, é o tempo inteiro. É um artigo que você está mandando, que você viu num lugar, passou para o outro, recebeu daqui, você lê aquele artigo, você se atualiza. Você vê um curso novo, vamos fazer aquele curso, tem um curso de um negócio, tal, tem um curso de procedimento, tem um curso disso, curso daquilo. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro em busca de mais e mais conhecimento para você trazer o seu melhor, para você fazer o seu trabalho de forma mais atualizada possível dentro de onde você está. Então, assim, é o que ele fala. Por exemplo, dentro de uma especialização clínica, você vai fazer 2 anos de clínica médica e depois mais 2, 3 anos de alguma especialização fina. Depois disso, você vai continuar indo para congresso, você vai continuar se atualizando, recebendo artigo, lendo isso, lendo aquilo, porque senão você para no tempo e você acaba não utilizando de ferramentas que estão surgindo o tempo inteiro, de estudos. É por isso que eu falo que assim, é uma dedicação muito grande essa produção. É um negócio assim que às vezes até judia. E eu acho que você tem que entrar com isso em mente também, né? Na verdade, todas as profissões necessitam de atualização, só que muitas profissões hoje é negligenciado. E, porém, a classe médica, a sociedade médica, cobra muito isso e vê com muito maus olhos quem não procura atualização. E mais que quem não procura atualização, o paciente demanda atualização. Porque... Por exemplo, você vai num consultório e você fala assim, nossa, o meu médico sempre passa a mesma coisa. Aí você pergunta pra outra pessoa que tem o mesmo problema, o que ele fala? Ele falou pra fazer isso. As pessoas têm isso, né? Sim. Tipo, nossa, por que o dele é diferente do meu? Porque um se atualizou e o outro não. Não, É às isso? vezes o problema dele resolve com isso, mas você já fica com isso. Às vezes tá certinho, mas a pessoa já fica incomodada. Pô, ele faz isso, eu não faço. Então a atualização depende disso, depende do seu atendimento, depende talvez do seu prognóstico ali com o seu paciente, depende de tudo, né? Sim. E a atualização também é uma garantia sua de não errar tanto.
E como toda ciência, há uma evolução, né? Novas técnicas, novas descobertas, novos remédios. E isso vale para tudo, né? Muito bom. A graduação que você teve na Rússia, você teve dentro dos hospitais na Rússia. Sim. E você percebeu alguma diferença do quadro clínico? Como funciona o quadro clínico lá dentro de um hospital russo e de um hospital brasileiro? Se existe diferença nas especialidades? É o que o pessoal costuma fazer, a comparação que o pessoal costuma fazer. A medicina em si é igual. Universal, todo ser humano tem os mesmos órgãos, as mesmas coisas, algumas diferencinhas entre as raças, mas de uma forma geral a medicina e as patologias são todas iguais. O que muda é a ciência por trás da medicina, vamos dizer assim. Então, assim, lá os hospitais, as estruturas, até assim, se a gente parar para pensar em algumas formas de antisepsia, asepsia, eles têm algumas coisas muito, muito próprias que eles trazem da medicina anterior deles. É o que eu falo. Aqui no Brasil, eu diria aí que uns bons 50%, 60% da nossa medicina é baseada em protocolos e protocolos geralmente americanos. A gente usa também bastante protocolo europeu, mas de uma forma geral, assim, inclusive assim, eu diria que é mais europeu-americano, tá? Não é só americano. Mas lá na Rússia não tem muito isso. Não é exatamente tudo protocolado. Isso mais baseado na teoria, na patofisiologia da doença, é um atendimento mais individualizado. A medicina russa é muito mais profilática do que curativa, coisa que a gente vê bem diferente aqui no Brasil. A população é instruída à profilaxia, a evitar a doença antes que ela chegue. Aqui no Brasil, o pessoal gosta mais de remedinho para curar a doença. Então, assim, tem esses dois lados que são bastante diferentes. Questões estruturais, né, que você perguntou, eu não tive muito contato com grandes hospitais, tecnologia russa, porque eu fiz a minha faculdade numa cidade mais do interior. Tinham técnicas assim um pouco mais precárias, um negócio assim bem mais assim sus-minus, vamos dizer assim, bem mais precário mesmo. Mas as poucas oportunidades que eu tive de conhecer grandes centros maiores, estavam assim muito similar a um grande hospital aqui no Brasil. Questão estrutural não mudava muito. A medicina é meio que uma só nesse ponto. É mais uma questão de recurso. Ô, Thiago, vamos fazer aqui uma consulta. Suponhamos que eu leve meu filho. O William é meu filho. Então eu vou levar você para o médico, certo? Okay. O médico é o Dr. Thiago. O Dr. Thiago vai fazer uma consulta com você agora em russo, ok? Como é que seria, Thiago? Meu filho tá doente aqui. Faz uma consulta com ele aqui. Vamos ver como é que vai ser. Mas Você tá com gripe. Sei lá, alguma coisa você tem. Faz uma consulta com ele em russo. Ele tá chegando. Russo. Exato, ele é meu filho aqui. Eu ia botar o doutor pra falar. Exatamente, vamos entender aí como é que é, né? Como é que seria uma consulta em russo? Isso. O brasileiro, você não entendido pelo Dr. Thiago em russo. O brasileiro, não. Doutor, meu filho tá doente, tá aqui, tá com febre, né? Tá meio amuado aí. Ну, во-первых, здравствуйте. Как у вас дела? Вот на что вы жалуетесь? Может, у вас кашель есть, может, тошнить, может, рвота есть. Чего-то болит? Вот болит ли? А может быть, тебе больно, может, голова болит, может быть, тебе трудно говорить, может быть, что-то не двигается, может быть, нога дергается, или что-то такого плана. Есть такое? Ok. Tá bom. Posso traduzir, produção? Cara, você tem alguns minutos de vida. Tá. É melhor você tomar aí. É impressionante a capacidade que a gente tem de aprender. Vai morrer. Quando eu no começo morrer hoje. Que a gente estava conversando, ele falou, vocês perceberam que ele falou que em 6 meses ele começou a aprender algo desse tipo, assim. Mas é uma capacidade de aprendizado, porque dele, né? A gente sabe capacidade dele, porque eu não tenho. A gente sabe que tem muita gente aqui no nosso país que estuda 5 anos inglês e não consegue falar inglês, né? Então, quando a gente tem foco, pelo visto era o que ele queria, ele teve o básico de russo em 6 meses. Que é isso que ele tava falando. E o alfabeto cirílico, né? É um outro alfabeto completo, diferente do latino. Mas eu acho que é o gosto, né? É a vontade. O que eu posso passar para vocês disso é o seguinte, assim, foco eu não nego, sempre tive bastante. Sou bastante centrada. Quando eu quero uma coisa, eu foco naquilo e eu geralmente consigo o que eu quero.
A questão da língua é uma questão meio particular. Não nego que, assim, eu tenho um quê de facilidade com o aprendizado de línguas. Você Mas fala eu quantas acho línguas, doutor? três para quatro. Inglês, português, Inglês, russo português, russo e o turco. arranho um turquinho bem sem vergonha. Mas a questão da língua, ela é uma questão particular e separada, na minha opinião. Eu acho que o que me fez assim ter um certo sabor pela língua e gostar da língua foi que eu fui estimulado desde pequeno. Sim. Eu comecei a aprender inglês com 5 anos. E assim, fui evoluindo e acabou que o inglês ficou meio fluente aí no decorrer dessa jornada. E a língua, ela tem aquele peculiar, né? Quanto mais línguas você aprende, mais fácil fica aprender novas línguas. Uhum. Então, assim, a hora que eu cheguei no russo, eu já tinha o português, um espanhol de escola e mais o inglês na bagagem. A hora de aprender o russo, eu tive uma certa facilidade, que outros colegas desses 13 que foram comigo não tiveram. E o russo é difícil pra caramba. O som é muito difícil, né? É truncado, é quebrado, não tem aquela Tem um fluência. som diferente, tem uma fluência um pouco diferente, tem uma gramática muito diferente da do português. Tem preposição, conjunção ou os desenhos são todos É tudo junto. Eles têm declínios, né? São declínios. igual latim? Igual latim, exatamente. Então, assim, é uma língua bastante difícil. Latim. É uma língua bastante difícil, mas, e assim, hoje o russo que eu falo não é 10% do russo que eu falava enquanto eu estava cursando, né? Fazendo o quê? 6, 7 anos, quase que 8 anos que eu já voltei. Então, assim, eu fui começar a aprender a falar um russo mais fluente, com mais facilidade, lá pelo segundo ano, eu acho, de faculdade. O primeiro ano era muito traduz e tenta e faz o possível. Então, assim, depois acabou ficando um pouco mais fluente. Mas isso porque eu fiz muitas amizades em russo, com russos, né? Na Rússia eu participava de grupo de canto, então me ajudava com fonética e tal. Então, assim, foi um desenvolver longo e gradativo. Hoje eu acho que eu toco uma conversa em russo, assim, bem tranquilamente. Agora, assim, ser médico em russo, acho que hoje eu não consigo mais. Ok. Eu desaprendi todos os termos em russo, agora sai português. William, vamos polemizar um pouco mais? Vai lá. Não, nem tanto. Vamos lá. Pessoal, como foi a pandemia? Vocês entendem que houve de fato uma politização da pandemia? Houve de fato alguma questão que ficou para vocês muito mal explicada em relação à pandemia? E vocês de fato consideram que houve uma pandemia? Houve uma pandemia de Covid? Como é que vocês encaram isso? Diante de tanta informação, fake news, etc e tal. E vamos lá, fala um pouco sobre isso. Vamos lá, o garoto ali, bichão aí pode falar, vai lá. Bom, que houve pandemia, com certeza é comprovado, né? Não é do Brasil a pandemia. Mundial, houve mortes, houve doença, elevação devido a uma doença. Então, sim, teve uma pandemia. Agora falar que acabou é foda. Não acabou. Porque você tem que entender também Ainda há uma pandemia, na sua opinião? Ainda estamos. Eu acho que não é porque não precisamos usar máscaras por lei que acabou. Eu acho que isso tem que ser claro e acho que aí entra a parte de politização. Houve de um governador e um presidente colocarem quem coloca primeiro. Houve de tipo assim, um grupo populacional que é contra vai continuar votando no que for falar que for contra. E do nada, o primeiro país que também foi o país que foi o ápice de uma doença que se comprovou que o Brasil não tinha eficiência suficiente para atender as vítimas e tudo mais, falar assim, no meio da pré-candidatura, liberar a máscara. Então acho que não tem como se negar a falar que não houve, né? Uma politização, na minha opinião, né? Não é comprovado, mas houve, para mim sim. E vocês acreditam que ainda tem muita coisa que a gente vai conseguir, vai ser descoberto ainda como efeitos do que passou? Com então, certeza. outras doenças, e isso vocês já percebem isso já durante o dia a dia de vocês, assim, desse tipo de consequências da pandemia?
Sim, com certeza. Na verdade, assim, respondendo a pergunta também, a gente está ainda numa pandemia, e isso não é segredo para ninguém. Eu acredito que só não acredita na pandemia quem, no mínimo, não teve um contato próximo com uma pessoa que pegou. Sim. Um vírus novo. Eu peguei, você pegou? Eu peguei. Pegou? Pegou não, né? Eu não, na verdade, eu não. Você não testou? Não testei positivo, mas eu acho muito difícil mesmo. Vírus novo que veio inicialmente de uma forma avassaladora, realmente, uma quantidade de pessoas muito grande. Não tem como a gente negar isso daí. A questão da politização, eu concordo que houve, assim, desde o início, desde a parte de indicação medicamentosa, desde a parte disso e daquilo, para a gente desvincular o paciente do que era mediado a respeito do Covid, era uma luta. E a gente que estava, assim, dentro, que a gente estava ali na linha de frente atendendo pacientes, foi nessa época que eu atendi mais de 200 pessoas em um dia. A gente, médicos, pelo menos eu e os que estavam ao meu redor, a gente tinha estímulo a estudar o máximo possível durante todo o tempo. Então, toda novidade a gente ia atrás. Todo artigo que saía, a gente ia ler. Sempre tentando procurar fontes fiéis, fontes científicas. Não assim, qualquer coisinha que saía, qualquer artiguinho, publicou esse aqui, aquilo ali, vamos ler, vamos fazer, esse remédio, outro remédio. E a gente tentava utilizar da nossa ciência, 6 anos de estudo, para tratar isso daí da melhor forma possível. Mas não era isso, né? Os pacientes já chegavam tomando medicações orientadas pela televisão, tomando medicações orientadas pela politização, questão de máscara, não máscara. Tem a questão, né, de tirar a máscara, mas também teve a questão de colocar a máscara. Nos primeiros 3 meses de pandemia, existiam estabelecimentos que não deixavam seus funcionários utilizarem máscara, mesmo que eles quisessem comprar a própria máscara. Não podia, porque ia assustar os pacientes. E morria gente. Eu, particularmente, tive uma experiência assim, chocante. Primeiro queria utilizar a máscara, o chefe dele não deixava utilizar a máscara, porque ele estava no estabelecimento que ia assustar os pacientes e que não deveria e tal. Pegou Covid, ficou 21 dias entubado. Graças a Deus sobreviveu. Então, assim, foi uma história assim, que até hoje me comove, dizer assim. E assim, durante esse período eu não estava ainda na medicina intensiva. Estava mais em pronto atendimento. O que mais me pegou foi questão de volume, um pouco de emergência envolvido, mas foi volume mesmo, porque eram assim, no mínimo 100 pacientes por dia. 12 horas de atendimento. É muita gente. E assim, você não atendia, na época da pandemia, você não atendia um paciente, você atendia 5. Você atendia aquele paciente, mas você tinha que dar atestado para todo mundo, e você tinha que dar remédio para todo mundo, e você tinha que orientar todo mundo. Então era assim, foi um período bastante complicado, foi um período desgastante, foi um período que absorveu demais, foi um período que psicológico e psiquiatricamente abalou muito todo mundo. E eu acredito que quem estava na terapia intensiva foram as pessoas que mais sofreram, foram as pessoas que estavam atendendo e assinando atestado de óbito, principalmente no começo, porque era uma perda atrás da outra e a gente não tinha controle sobre o que estava acontecendo. Ou por recurso, ou pela doença. Foram momentos, foram meses e meses de uma luta contra o tempo para tentar salvar o máximo de pessoas possível. Hoje a gente tem um controle maior. É porque o vírus ficou mais fraco? É porque a gente está sendo vacinado? Não sei. Não vou bater o martelo e dizer assim, olha, vacina. Não vou bater o martelo e dizer assim, olha, de repente esse é o curso que a doença ia tomar mesmo, já está na hora, as coisas já estão diminuindo. Estamos diminuindo? Estamos. Sou a favor de tirar a máscara? Provavelmente. Tenho lá minhas dúvidas, mas eu acho que assim, a vida continua. Mas a gente ainda está numa pandemia. E continua se pegando o Covid. E voltando agora, da sua pergunta, a gente sabe que tem diversas consequências, principalmente no sistema cardiovascular, no sistema neurológico das pessoas que têm contato com o vírus. Não necessariamente, a gente não sabe a diferença entre as cepas, né, desde aquelas primeiras cepas até as cepas mais atuais, a gente não sabe exatamente
quais são piores do que as outras. A gente vê pessoas com déficits neurológicos, pessoas desenvolvendo doença cardiovascular com muito mais facilidade, pessoas desenvolvendo doenças cardiovasculares súbitas e inexplicáveis, que não tinha antes e que começou depois da pandemia. Coincidência? Não sei. Luiz, como é que foi a sua Muita coisa pra ser participação? estudada, né? Como foi a sua participação aí nesse cenário Bom, de pandemia? quando iniciou a pandemia, o Brasil decretou, foi feito um decreto que todo mundo devia parar de ir para faculdade, todo o ensino ia parar. O que muitas faculdades fizeram? Obedeceram. O que muitas faculdades de medicina fizeram? Falaram assim, uma hora vamos mandar vocês irem para lá. E foi o que aconteceu logo em seguida. E o que quem não estava no período de internato, digamos que é o período de estágio prático, diretamente estágio Você prático, estava? não estava. Não estava. No começo da pandemia, não. Foi falado assim, vamos adiantar as férias de vocês, porque quando vocês puderem voltar, vocês voltam sem perder tempo. E minha faculdade fez isso. Então, eu voltei em fevereiro, né, de 2020, eu voltei para ter aula. Em março, já tive aula e eles colocaram de março até junho de férias. De certa forma, eu não tive férias em julho, não tive férias em dezembro, não tive férias em janeiro. Minha próxima férias foi 2 anos depois. Eu fui ter férias 2020 para 2022. Então, assim, por termos práticos de ensino, eu não perdi nada. Por isso que medicina foi um dos únicos cursos que não perderam um ano, né? Uhum. Muitos cursos todo mundo vai se formar 1 ano depois, 2 anos depois. Medicina não. Medicina nesse Até porque precisaria de médico, né? eles Pra tirar os médicos da permitiram. pandemia não faz muito sentido. Então, em 2020, o que eu fiz? Principalmente aquela parte do telemarketing. Foi a prefeitura aqui de São José dos Telemédico. Campos. Foi o telemédico, foi... Liga lá, pergunta se tá bem, se tá tendo algum sintoma, faz recomendação, pergunta que remédio tá tomando. E aí que foi visto. Essa questão de, cada um tá tomando alguma coisa. Era cada um tava tomando alguma coisa. Tinha gente que tava tomando remédio pra gota. E tomando assim, loucamente. Tinha gente que tava tomando mato que achava na rua. E tava tomando mato. E descrevia o mato. Então, assim... Então você via coisas assim. Você via pessoa tomando um remédio que não, teoricamente não pode tomar pra determinado, mas tava lá. Aproveitando sua pergunta, aproveitando sua fala, você percebeu algum abuso? Desculpa, não, a palavra não é essa. Você percebeu algum tipo de atitude médica nesse sentido de indicar, receitar remédios para os pacientes de forma equivocada? Você percebeu isso na fala dos pacientes? Que você Sim e teve não. contato? Porque uma coisa que a gente escuta muito é tipo assim, os médicos estão passando... Vamos lá, em 2020. Os médicos estão passando cloroquina e não estava sendo eficiente passar cloroquina. Não pode passar cloroquina, mas os médicos estão passando. Tem lugares que realmente era o médico que ia lá, colocava no papel cloroquina. E tinha lugares que era o hospital falava. Se você não pôr, você pode sair junto com o paciente na hora que ele for embora. Todo hospital existe um protocolo de atendimento. E dentre os protocolos de atendimento existem as receitas de protocolo. Então, determinada doença, não é o médico que faz aquilo, é a instituição, manda fazer. O médico só pode retirar uma ou duas coisas, ou pode adicionar, dependendo. Então, houve muitos médicos que colocaram medicamentos que não tinham comprovação, mas faziam pela crença, mas houve a grande maioria, foi a instituição cobrava. Eu tive, aqui em São José, teve instituições que estavam colocando... Não tinha nenhum paciente com Covid nessa instituição, uma instituição que não atendia Covid. Os médicos estavam colocando para uso diário remédio antifúngico, com vitamina, com um coquetel de medicamentos para prevenção. Houve instituição que fez isso. O médico não tinha escolha. Esse médico, infelizmente, se ele quisesse trabalhar lá, ele tinha que fazer isso. Então, assim, houve também. Mas eu coloco muito mais que houve mais a questão da instituição cobrar o médico de colocar e também o paciente para ficar mais tranquilo, né? Porque se for por mídia, muito paciente fala assim, não, o que tá resolvendo é cloroquina, tem que tomar. Se o paciente fosse no médico, ele não desse, ele ia no outro que dava. Sim. Então ficava meio que assim, quem é o médico que receitou? Se ele não desse ali, ele ia procurar. Sim. E também vai muito paciente. Ninguém é obrigado a tomar um remédio também. O paciente fala, não vou tomar isso, não tomava também. Então Claro, teve. claro. Então, nesse termo foi. Aí em agosto eu voltei para o hospital. Em agosto eu já voltei para o hospital. 2020. Por opção. A faculdade deixou bem claro. Os alunos que se sentirem à vontade de voltar para o estágio podem voltar. Foi uma turma de 15 pessoas. Foi uma turma de 12 pessoas na minha sala. Em agosto. Foi De um total de? total de 60. Só 12 quiseram voltar para o hospital. Aí eu voltei.
Fiquei no hospital e aí a gente atendia só a parte oncológica, só fazia evolução de paciente oncológico, condutando paciente oncológico. Aí foi mais ou menos até novembro, até dezembro, só isso. Ia lá, atendimento oncológico, hematológico, tudo mais. Em 2021 a gente voltou ao normal. A instituição voltou ao normal. A gente atendia com máscara. E aí houve, na questão do ensino médico, houve uma defasagem, mas uma defasagem que é esperado. A gente vai atender o que mais tem. O que mais tinha era Covid. A gente só viu Covid, digamos assim. Teve uma época que a gente só viu Covid. Então assim, você não aprendeu doenças que são tão prevalentes como... Porque eu não via. Só vinha Covid. Até porque a medicina ela tem que tratar de um problema real e concreto. E o problema real e concreto era o Covid, né? COVID, não faz sentido você estudar, sei lá, a doença do pé se as pessoas estão morrendo de Covid. Então, tanto que agora que voltou, foi até uma coisa engraçada esse ano. Eu comecei a atender paciente com dengue. Olha só. Eu não sabia. Eu não sabia muita coisa de dengue, assim, não assim, não sabia. Sim. Teórico eu sabia, mas Claro. a prática eu ficava muito assim... Caramba, pode acontecer isso. E muitos médicos antigos falam, não, isso é bem típico de dengue. Sim. Eu falo, nossa, mas eu não vi dengue. Eu não vi, eu fiquei 2 anos sem dengue. Claro, até Eu porque fiquei você tem 2 processo de anos formação, vendo. né? Tem Mas não processo- significa que não teve dengue também. Não, teve surto também. Significa Teve surto. que as pessoas... o Dr. Tiago, que trabalha na UTI, né, Thiago? Acho que o importante é tirar a pessoa da possibilidade da morte ali. E aí depois vai tratar outras coisas, né? Como é que funciona essa... Qual que é a principal foco ali da UTI? Terapia intensiva. Até O principal foco dentro de uma UTI, dentro da terapia intensiva, é tirar o paciente da situação de emergência. Você tentar tratar da melhor forma possível o paciente que está numa situação emergencial, em risco iminente de vida, deixar ele numa situação estável. Uma vez que ele está estável, ele pode sair da UTI e continuar o tratamento dele como é que fala, numa enfermaria. É um tratamento, o paciente esteja estável e pode seguir o tratamento dele de forma sem tanta monitorização. Então é um ambiente em que o paciente se encontra monitorizado, realmente todos os sinais vitais, né? Batimento cardíaco, frequência respiratória, pressão arterial, glicemia do sangue, toda essa parte é monitorizada cada 1-2 horas, então Equipamentos eletrônicos. eletrônico, para você ter o total controle do paciente, para você entender o paciente de todas as formas cabíveis naquele momento para o problema que ele tem naquele momento. Uma vez que ele saia dessa situação de emergência, que ele já esteja em situação estável, porém com necessidade de continuidade de tratamento, é aí que ele tem alta da UTI. Ou se ele estabiliza, ou se ele está na parte terminal de vida, em processo ativo de morte, é hora da gente acolher a morte desse paciente da forma mais confortável possível. Sempre a medicina ela toma atitudes factuais ou existe alguns momentos, porque a gente gosta muito de ver aquelas séries de médicos, né? Acho que todo mundo Nunca gostei, nunca vi. tem aquele doutor que Só você que gosta disso. Dr. House. E aí na série eu ficava, porque assim, Eu sou da época do George Clooney. que tinha momentos em que onde ele era solicitado, ali que acontecia, parecia que não tinha um protocolo para ser seguido. Porque, pelo até a fala que o Luiz diz, então existem protocolos, né? Então você tem um protocolo, o médico ele evidencia e dá seguimento ao protocolo. Eu acredito que deve ter momentos em que esse protocolo não tem para aquela situação. E aí é um momento da dificuldade da medicina, esse momento, que o médico tem que tomar uma decisão. Sim, Né? Esse é um... Protocolos, eles existem. Como diz uma professora minha, os protocolos eles existem para ser conhecidos, para serem seguidos à risca. Além disso, existem protocolos para uma série de problemas, né, de doenças, da mesma forma que existe uma série de doenças sem protocolos. Você precisa conhecer, saber tratar ou saber um caminho de tratamento para isso. Então, em diversas situações a gente se encontra de mãos atadas sem saber o que fazer. É a hora que a gente precisa estudar esse paciente de forma mais aprofundada, ir atrás de outros dados, de outras informações a respeito desse paciente para ver se a gente consegue entender o que ele tem e chegar numa conclusão e tratar esse paciente.
E às vezes a gente se depara com situações em que a gente realmente não sabe o que está acontecendo. Início de pandemia, por exemplo. Momento que a gente até sabia que estava lá mais ou menos acontecendo na China, alguma coisa respiratória, mas a hora que aquilo chegou pra gente, que a gente começou a ver os pacientes, a gente não sabia o que fazer. A gente tratava o que a gente sabia. Doença, né? Uma insuficiência respiratória aguda no paciente grave, gerando o que a gente chama de SARA, né? De síndrome da angústia respiratória aguda, que é aquele pulmão judiado, vamos dizer assim. O que a gente sabia, o que a gente fazia dentro dessa situação em outras doenças, né? Uma pneumonia grave, uma coisa do tipo, é o que a gente fazia de início e não estava dando certo. Até a gente começar a aprender, até surgirem novos estudos, a gente ver novas evidências. Até a gente conseguir crescer dentro daquilo e descobrir. Hoje a gente trata de forma diferente. A gente ainda não tem uma cura, mas a gente já tem um método de tratamento muito bem estabelecido dentro da terapia intensiva no Brasil. Nos outros países do mundo ainda é um pouquinho diferente, eles têm coisas mais avançadas, menos avançadas que a gente. Mas o Brasil, ele tem muita referência dentro, principalmente da ventilação mecânica, do manejo do respiratório agudo. Então a gente tem um tratamento muito bem estabelecido do paciente Covid-19 hoje. Mas há 2 anos atrás, assim, se falar cientificamente, isso é um período de tempo curtíssimo. A gente não tinha nada. Não sabia o que a gente estava vendo. Maravilha. Vou fazer Vai lá. uma breve explanação sobre o curso, é importante falar sobre isso. Bem, pessoal, esse é o nosso primeiro podcast, né? Eu acho que está sendo legal. A gente está gostando de fazer, está divertido, né? Agradeço a presença do Thiago, do nosso amigo Luiz, meu aluno, né? Pode chamar de aluno, hein, Luiz? Pode, claro. Aluno Luiz. Bem, o Instituto Panorama, ele existe há 12 anos, né? O professor Willi está com a gente há 7 anos, se eu não estou enganado. Começamos em 2011. Começamos em 2011 o nosso trabalho, já tivemos mais de 3 mil alunos no vestibular e no vestibulinho. Todos os anos temos bastante aluno aprovado nos vestibulinhos, nos vestibulares, e agora estamos trabalhando com um objetivo. Isso é importante lembrar. O objetivo está com a gente, material didático, assessoria pedagógica, uma série de benefícios aí para o aluno que quer estudar com a gente. Nosso curso é um dos mais baratos da região, então venham conferir. É importante deixar isso bem claro e aguardamos a presença de todos lá, beleza? Vamos continuar aqui. Mais uma pergunta aqui, ó. Erros médicos. Pro Thiago, né, tem um pouco mais de experiência aí que o Luiz. O que é um erro médico, Thiago? E quando ele acontece, cara? Iatrogenia, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Que nome bonito. Nome horrível, né? Parece nome de português. De casa. Esse é igual do... Chama de um ato iatrogênico tudo que traz malefício ao paciente. A priori, um dos princípios da medicina é não trazer malefício ao paciente. Primórdios. Uma maleficência. Uma maleficência do... Como é que fala? É um dos princípios do SUS, é um dos princípios de Hipócrates. Tá? Resumindo, não faça mal ao seu paciente. Um erro médico não necessariamente é iatrogênico. Pode não trazer malefício ao paciente, mas ele pode não trazer benefício ao paciente. E um erro médico é uma coisa que acontece todos os dias, em todos os plantões. A gente nunca pode dizer que a gente sabe tudo e que a gente vai agir de forma correta 100% do tempo. Somos seres humanos, é uma profissão. A gente vai errar e isso vai acontecer com frequência, como em todas as outras profissões. O importante para a gente é exatamente isso, é a gente tentar não ser iatrogênico com o nosso paciente o máximo possível. Tá? Sempre trazer o bem sem causar o mal. Então, assim, a questão do erro médico, ela é muito complicada, principalmente eu vejo assim, em outros países, a impressão que dá que os pacientes procuram um erro médico, né? Eles procuram o médico na intenção, tomar aquele R para poder processar, para poder ganhar uma grana em cima dele. Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa cultura. Eu vejo que as pessoas que procuram atendimento, elas realmente estão procurando ajuda, e não necessariamente procurando benefício em cima de médico. Isso depende muito, né? De médico para médico, de profissão para profissão, de especialidade para especialidade. Mas a questão do erro médico, o erro médico ele pode até ser relativo. Não necessariamente você está errando
Às vezes, o que você está errando no olhar de outros médicos pode ser o que aquele paciente precisa naquele momento. Então, assim, a questão do erro médico é bastante filosófica. No caso, exige uma experiência do médico, exige o tipo de doença que o paciente apresenta também pode contribuir para que haja um erro, depende se for algo muito complexo, né? Então depende do caso de fato, né? Não dá para dizer que o erro vai acontecer em determinadas situações que são padrões, né? Vai depender da doença doença do paciente, vai depender da experiência do médico, uma série de outras coisas. Mas de fato acontece, então. Pode acontecer o erro médico. Você sabe falar um pouco sobre isso, Luiz? O que você acha disso aí? Eu acho que, uma coisa só corrigindo, eu acho que o erro médico não acontece só em doença grave, eu acho que as doenças mais leves são o que mais acontece. O erro é mais... Errar, por exemplo, vamos pegar um caso simples, né? O que coloca muito na internet. O paciente foi com virose, saiu com antibiótico. Não é iatrogenia. Não vai diretamente aquilo prejudicar ele, daqui 2, 3 dias ter uma doença mais grave, mas... É um erro. Talvez não tenha necessidade. Na pandemia, ocorreram muitos erros médicos. Vocês acham que ocorreram muitos erros médicos nesse sentido de receitar um remédio que vocês viram acontecer? Na opinião de vocês. Eu acho que errar é você saber o que é certo e não fazê-lo. Acho que na pandemia não dá pra gente falar assim. Porque o que é dar certo nisso? Porque se soubesse que dava certo, não era pandemia, né? Era uma doença que só surgiu. Só surgiu, a gente resolve com isso aí. Então aí que eu acho... Houve muitos erros médicos? Talvez sim. Mas depois, hoje é muito fácil a gente olhar lá pra trás e falar, houve muito erro médico. Mas com a informação que a gente tinha naquela época, talvez não era erro médico. Era tentativa de alguma coisa para dar certo isso aí. Mas isso não é um princípio da medicina? Uma tentativa e erro não é um princípio da medicina? Apesar de ter, além de ter os protocolos, a gente sabe que tem os protocolos, mas o médico não tem que ter uma certa liberdade para experimentar determinada técnica para salvar o paciente, não? Como é que é isso? Depende da situação. Se você tem dados científicos, se você tem uma base de estudo que suporte um tratamento para uma doença, você não pode testar outro tratamento sabendo que este tratamento é eficaz. É a tal da ética médica, é isso? Mais ou menos isso. Deixa eu tentar explicar. Para ser um pouco mais claro. Por exemplo, eu quero tratar diabetes e eu tenho um tratamento com um remédio que funciona para diabetes. Ok. Eu quero fazer um estudo para testar um outro tratamento para diabetes, um novo remédio. Eu não posso fazer este estudo, eu estou sendo bem simples, tá? Mas assim, eu não posso fazer um estudo testando este remédio contra um placebo. Tenho que fazer um estudo testando este remédio contra o remédio que eu já conheço. Porque se eu estiver dando placebo, eu estou matando o meu paciente. Eu estou sendo prejudicial, estou causando maleficência. Tem que testar algo. Você tem que testar um remédio novo com algo que já funciona. Se você tiver o que já funciona. Covid. Não sabia, não tinha que funcionar. O que a gente estava fazendo? Testando para tudo quanto é lado. Coisas que tinham alguma evidência de algum. E nesse caso, tudo bem. Resposta ao Covid. Inicialmente, sim. Mas uma vez que você já vê que não está tendo efeito e você insiste naquele remédio, o negócio fica um pouco mais complexo. Então, vamos lá, uma pergunta mais complexa. Quem é que decide se está tendo efeito ou não? É a classe médica, é a elite médica nacional, é internacional? De onde vem a chancela? Pare de fazer o teste ou então prossiga. São estudos bem desenhados, apoiados por um comitê de ética médica. Nacional. Não necessariamente. Do lugar. Não necessariamente. Do tipo do estudo, do desenho do estudo. Se o estudo é multinacional, envolve diversos hospitais, vai precisar de um comitê de ética de todos os países envolvidos. É uma questão de desenho de estudo. Tem que ser um estudo bem desenhado. Se a gente lê um artigo e a gente vê que o estudo é mal desenhado, perde confiabilidade. Tem que ter um... Estatístico, é um estudo estatístico. Exatamente. Aí entra a matemática. Entra uma questão matemática pesada. Estatística total. Matemática pesada. Odeio. Não faz muita parte do meu cotidiano. Mas é uma questão de estatística / biologia, né? Que você está trabalhando com novas substâncias, química e biologia, né? Novas substâncias para tentar tratar uma determinada patologia. Teve um tempo aí, Ismael, que alguns alunos vieram me questionar, né? Devido a uma fala de uma pessoa importante na internet aí, falou qual que era a importância de ter aprendido Bhaskara na escola, né? Levantou esse questionamento. Por que eu aprendi Bhaskara na escola?
vocês como médico, ele acabou de falar a importância, né? Porque eu acredito que quem fez esses estudos, ele tem ele faz o link entre a medicina e a matemática aplicada. Vocês, em algum momento, se questionaram sobre alguma coisa que vocês aprenderam e falou, por que eu aprendi isso? E vocês acham que teve alguma coisa que foi desnecessária? Na medicina? Não, na vida. Na vida ou na vida? Na vida. Na vida, assim, se ele aprendeu fazer lá o Bhaskara, né? Isso não contribuiu para que vocês tornassem o pensamento de vocês mais complexo e capaz de absorver outros tipos de conhecimento? Eu respondo. Vamos lá, Luiz. Você que era um ótimo aluno. Vamos lá. Conhecedor assim, de Bhaskara. Ajudou pra passar no vestibular. Tá. Então, acho que uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Vou usar isso aí na vida pra quê? Cara, metade das coisas que a gente... Muito mais da metade das coisas a gente não vai usar pra nada mesmo. Mas a gente vai usar pra fazer uma prova e vai passar. Então, é necessário. Cara, aprenda. É uma coisa que a professora falava pra mim que eu ria muito. Ela assim, conhecimento não ocupa espaço. Isso, então não se preocupa com isso. Mas sim, eu hoje, na minha vida cotidiana acadêmica, realmente não uso. Não uso Bhaskara, não tem uma utilidade ali. Mas usei pra passar. Se eu não soubesse, eu não passava. Então, se eu tô aqui hoje é porque eu tive que aprender. Obrigado, Luiz. Assim. Obrigado. Então, penso assim. Agora, tô falando do ensino médico, eu acho que a gente aprende muito mais. Eu aprendi muito mais coisas que eu não vejo no cotidiano. E eu entendo a importância. Porque se eu ver, eu vou saber. E assim, o que é comum é muito comum, né? Uma frase que eu escuto: o que é comum é muito comum, e o que é raro é muito raro. Mas se o raro vier, você pelo menos tem que saber, pelo menos. Tem que ter ouvido alguma coisinha. Porque, por exemplo, eu tive uma matéria no ensino médio que foi assim, eu literalmente cheguei na matéria, via tanto a parte de matemática, na parte da matemática, não, a matéria da matemática, eu falo assim, não sei fazer isso, não tem utilidade, não vou aprender, não sei fazer. Se eu ver a questão, eu não vou falar, não vou fazer, eu chuto pra eu não saber, que era... Trigonometria, polinômio... Aquelas coisas de barrinha lá. Matriz. Cara, eu não sei aquilo, eu não entendi aquilo. Luiz, a aula particular é R$80, você pode procurar a gente. Aquilo eu não vi utilidade. Aí eu cheguei na faculdade pra aprender bioestatística. Tava lá. O meu professor, que era ele é muito bom naquela parte de Excel, falou, é só fazer matriz nisso aí. Pronto. Caramba, hein? Viu, meus alunos? Pra que eu fui negligenciar aquela matéria? Teve que aprender na raça. Muito mais do que na raça, né? Tive que aprender naquele medo de, né, provar, isso aqui. Não, vamos aprender isso aí. Aprendi 100%, sabe? Aprendi pra fazer. Mas aí que tá, aprendi pra fazer, sabe? A minha utilidade teve utilidade. Sim, é uma técnica. A matemática é uma técnica, ela serve pra fazer coisas. Não, e cai naquilo que a gente já sempre conversa, que assim, um pensamento complexo, se você tem um pensamento complexo, você consegue ter várias áreas do conhecimento bem desenvolvidas, um novo conhecimento é muito fácil. Quando você tem que enfrentar algum desafio, você tem um banco de informações fantástico, você utiliza isso para resolver aquela situação. E aí, quando o aluno não tem isso, quando o aluno ou a pessoa não tem isso, ela trava, ela não sabe como começar, né? Então, eu acho que um exemplo muito, muito legal da gente pegar, que é um exemplo prático. Acho que todo mundo aqui já tirou carteira de motorista, teve que ir lá fazer aula de autoescola. Sim. Cara, a gente não... Eram umas regrinhas, umas coisinhas que a gente tinha que fazer, mas todo mundo aprende. Só que vamos parar pra pensar. Hoje, muita gente só tem carro automático. Por que a gente tem que aprender a passar marcha? Por que a gente tem que aprender a pôr o pezinho na embreagem, tirar devagarzinho? É mais fácil chegar pro cara, então não vai mais. É porque se houver necessidade, você já sabe. Mas sabe? E ninguém... Não, o meu também. Eu também, pô. Eu nem tenho carro. É bike. Mas fica essa questão. Por que né? Mas eu vou ter que aprender isso. Vai, porque se uma hora você tiver necessidade, você vai fazer. E eu não vejo ninguém reclamando depois disso. Ninguém fica reclamando. Porque na autoescola lá eu tive que aprender a ficar passando marcha. Isso é um absurdo, porque eu só tive carro automático. Ninguém fica reclamando. Exato. Isso eu acho que é uma desculpa que, principalmente a gente, aluno, juvenil, até eu ainda reclamo dessas coisas. Mas eu não vou fazer isso, não vou aprender nada disso, não preciso aprender isso. Você não vai fazer isso na vida, então, legal, cara, você não vai precisar aprender, mas nessa agora você precisa. Pra fazer a prova você precisa. E o mais legal que uma coisa que uma vez eu ouvi, quando eu tava no ensino médio,
foi um aluno falou assim, não, mas eu não vou usar isso pra nada na vida, eu não vou aprender. O professor falou, tá bom, não aprenda. Porque se cair no vestibular e você não passar no vestibular por causa de uma questão, você pode ficar tranquilo que o ano que vem eu ainda vou continuar sendo professor. Caramba, cara. Sacanagem com o cara. Mas eu falei assim, olha, é verdade. Então ele aprenda, sabe? Aprenda a fazer. Exato. Vai fazer. Nossa, não caiu nenhuma questão daquilo e eu achava mó difícil. Que bom, parabéns. Eu sempre falo para meus alunos: mente complexa, mundo simples. Mente simples, mundo complexo. Aí você olha, Fato. tudo vira um monstro na E sua frente. tudo começa a ficar mais fácil depois, cara. Quando você tem várias. Ele canta em russo. Ele canta, pensa em daqui a pouco ele vai dar uma palhinha pra nós. Você imagina como ele olha a situação. Daqui a pouco ele vai dar uma palhinha pra nós aí. Tá fácil de resolver. Aproveitando que você falou que ele canta em russo, Thiago, fala um pouco pra gente, cara, voltando um pouco pra questão Rússia, já que tá em alta, né? Por uma questão muito triste, mas tá em alta. Cara, como é que é a cultura russa? O que você pode perceber estando lá? A música, como é a música, as festas, o jeito do povo se tratar. Como é que é a cultura russa? Fala um pouco pra gente sobre isso. Resume pra gente não sei quantos mil anos de história em alguns minutos, né? Exatamente. A percepção que você teve lá. O desafio. Você visitou museu. Como é que existe ainda um resquício de Guerra Fria, de União Soviética lá? Como é que é o museu? Como é que é o linguajar das pessoas em relação a isso? A memória das pessoas em relação à União Soviética? Se tem corrupção, se não tem corrupção? Se o socialismo lá ainda tem uma força? Me fala um pouco sobre isso. Queria entender isso. Falar da cultura russa, para mim é sempre assim, um grande prazer. É uma cultura que me acolheu e faz parte até da minha vida até os 7 anos vivendo no país. É uma coisa bastante complexa. Tive que me adaptar muito e conhecer bastante. Eu tive a oportunidade de conhecer bastante a cultura russa. Como eu disse, é uma cultura assim que, de uma forma geral, bastante influenciada, é bastante completa, vamos dizer assim, com essa parte da guerra e tudo mais. E além disso, eles trazem essa questão coloquial aí da parte do czarismo, né, da parte da monarquia, toda essa caminhada histórica que a Rússia O tem. Império ainda é muito forte lá, a cultura do Império. Forte, exatamente. Hoje é um país que, de forma geral, se considera capitalista, mas é um país que tem uma bagagem socialista muito grande, né? E eles trazem, eles têm opiniões muito divergentes aí a respeito da questão da União Soviética, né? Tem muita gente que fala que foi a melhor época da vida, tem muita gente que fala que foi horrível, que era só pobreza, que era péssimo. Então, assim, as opiniões divergem muito. O que eu vejo é uma bagagem, como é que fala? Adjetivo de guerra. É uma bagagem de guerra muito grande. Bélica, essa é a palavra. É uma bagagem bélica muito grande. E eles trazem o pesar, né, da guerra assim, de uma forma bastante ao povo assim, muito sofrido, principalmente a população mais idosa. Né? Eles têm uma cultura riquíssima no quesito folclore, no quesito músicas folclóricas, a parte musical. É um país que valoriza muito a cultura. Todos os estabelecimentos, desde a escola até a universidade, sempre tem grupos de canto, grupos de dança, grupos de declamação de poesia. É um negócio assim... É diferente do Brasil nesse sentido. Bem diferente. Eles geral, vivem mais uma cultura forte lá. Eu não vivi a vida universitária para saber se é um pouco mais valorizado, um pouco mais envolvido isso, mas assim, na Rússia eu vejo isso em todos. Um amor à pátria mais intenso do que no Brasil, talvez? Muito maior. Muito maior. São muito patriotas, inclusive um pouco xenófobos. É mesmo. De uma forma geral. Mas também, isso é tudo muito relativo. Então não dá para generalizar. Opa, chegou a aguinha aí. Então, assim, uma cultura riquíssima, né? De uma forma geral. Eu tive o prazer de conhecer porque eu acabei me envolvendo bastante com meus amigos russos, com o grupo de canto russo, então assim, eu acabei descobrindo bastante coisa que assim, muitos brasileiros que ficaram anos por lá, eu acho que não tiveram a mesma oportunidade. É muito legal, é bastante diferente. E você teve a oportunidade de viajar pela Rússia?
Grandes distâncias na Rússia? Foi pra Sibéria, né? Distâncias razoáveis. Foi pra Sibéria, infelizmente, eu não consegui conhecer, apesar de ter um grande desejo de conhecer parte da Sibéria, a parte de Irkutsk, que é quase lá pro lado do Alasca. A parte ali um pouquinho mais afastada, mas ainda quase que central, que é ali a parte do Lago Altai e tal. São lugares que eu gostaria de conhecer muito. Mas eu não tive oportunidade. Primeiro, que financeiramente era bem apertadinha a vida. Segundo, porque a faculdade era integral. De segunda a sábado eu estava na universidade, era muito difícil viajar. Nas férias, geralmente, eu voltava para o Brasil. Voltar para ver minha família. Então ficava um pouquinho mais difícil, assim, de ficar viajando por lá. Mas eu tive o privilégio de conhecer São Petersburgo, que é uma das capitais, vamos dizer assim, né? Que é maravilhoso. É uma das cidades mais lindas que eu conheci na minha vida. Arquitetura A arquitetura surpreendente. fenomenal, a parte de museu, a parte de cultura deles é fantástica. Eles têm o Palácio de Peterhof, que é o local de descanso lá no Ekaterina. Fantástico. Tudo muito bonito, tudo muito rico. Moscou, a capital em si, me lembra São Paulo, é uma capital assim, mais corriqueira. Tem lá o Kremlin, né, que é o básico de Moscou, o cartão postal de Moscou. Mas é uma cidade grande e assim, traz todos os empecilhos de uma cidade grande, como toda cidade grande, Nova York, Moscou, São Paulo, para mim é tudo a mesma coisa, é uma grande cidade grande. E eu conheci ali os arredores ali da minha região, eu conheci bastante também, cidadezinhas menores, a gente viajava bastante por ali, foi bem legal. Trem, a gente viajava de trem, legal. Tem essa possibilidade, bastante ferrovia lá. Sim, Bastante ferrovia. O transporte ferroviário lá é praticamente mais utilizado para viagem dentro da Rússia. Muito bem. Thiago, você teve um certo envolvimento com a arte lá, você cantava, dançava, fala um pouco pra gente como é que era isso. Cara, quando eu tava para entrar na universidade, um pouco antes, inclusive, eu conheci, através de uma amiga minha começou a namorar um rapaz, e esse rapaz fazia parte de uma banda. E eu sempre gostei de cantar, assim, não fazia nada demais, tocava um violãozinho sem vergonha durante escola e tal, mas assim, gostava bastante de cantar, muito estudei pra isso, nunca fiz nada demais. E aí eu fui assistir uma apresentaçãozinha dessa banda aí, através dessa minha amiga. Assim, era mais um ensaio do que uma apresentação. Nisso os meninos assim, não sei o que, ela falou, ele canta, tal, vamos cantar, vamos. Eu tenho uma musiquinha lá com eles, os meninos, canta até que legal, tal, bacana. E aí eles falaram assim, a gente vai ter um show daqui a umas 3 semanas, você não quer cantar uma música no show lá com a gente? Legal, né? Vamos ver qual que é a do rolê. E aí, depois eu fui descobrir, assim, o primeiro ensaio desse show foi palco, no teatro, que eu não conhecia, um negócio esquisito, e era um monte de gente, eram várias pessoas que cantavam, cada um cantava uma música, e tinha lá os maestros, 2 pessoas que ajudavam a gente e tal. Eu fui descobrindo o que era aquilo e tal, teve o conceito, cantei uma música nesse conceito, e ao final do conceito foi abordado por um desses maestros, assim, eram 2. Eles falaram assim, olha, a gente tem esse grupo de canto da universidade, essa banda faz parte do grupo de canto da universidade, era da universidade onde eu estava estudando, estava ingressando, na verdade. Eles falaram, olha, você parece ter um potencial legal, quer participar do grupo, quer fazer parte dos nossos ensaios, crescer junto com a gente? Eu falei, legal. Mal sabia eu que estava entrando por um grupo praticamente profissional de canto da universidade, onde assim eu tive a oportunidade de crescer bastante. Os 2 maestros, né? A gente chamava de maestro. Era uma senhora e um senhor. Eles tinham título de artista. No Brasil isso não vai só com a força que tem. Eles têm um título de artistas russos. É como se fosse um título de patrimônio cultural. Não, Um lorde da música. Era uma coisa assim muito grande, eu não sabia. Eu tive a oportunidade de estudei canto com eles, né? Bastante e tal. Então, assim, foi um desenvolvimento muito grande, assim, a nível praticamente profissional. A gente chegou a participar de alguns concursos, ganhamos os primeiros lugares várias vezes. Não só eu, mas era um grupo de solistas, né? De cantores. E foi uma oportunidade muito bacana. Eu conheci vários lugares junto com eles. Inclusive, a gente viajou junto para Polônia, a gente viajou junto para Ucrânia, viajou junto para Lituânia também, a gente conheceu
junto com esse pessoal de canto, sempre assim, ou sendo convidado pela universidade, ou sendo ou indo atrás de concursos. Então é tudo muito legal. Foi uma experiência bem bacana. Maravilha. Vamos lá. Ô Luiz, você que é o nosso mascote aí, né? Mascote do dia. Cara, o que você pode dizer pra gente sobre o Brasil de hoje, cara? Você que é um aluno de medicina do Brasil e fez uma escola... foi bolsista, né? É bolsista, tá sendo bolsista pelo ProUni, não é isso? Fez uma escola... de certa forma, como bolsista também na escola da Embraer, né? Há um custo, obviamente, a Embraer paga, a Embraer mantém uma instituição de ensino, mas você foi bolsista lá. E me fala um pouco, cara, qual é a percepção que você tem do Brasil hoje em relação à educação, cara? Fala um pouco pra gente aí. Cara, eu acho que aí é um ponto muito triste brasileiro, né? É um ponto que, assim, eu acho que o Brasil já se conforma, e eu acho que esse é o problema, se conforma que o ensino público, ensino médio, ensino fundamental, a gente tá falando das cadeiras mais básicas, públicas são ruins. Já é conformado, a população se conforma com isso. E, diferentemente disso, se conforma que a instituição pública universitária é muito boa e ela é pública para quem pode passar. É aí que eu acho que tem uma questão muito forte nisso, que é assim, o ensino público, ele não é só gratuito, mas ele deveria ser universal. O Brasil ele tem instituição temática, né, de ensino público, que ele não deveria ser chamado de público, e sim deveria ser chamado para pessoas com baixo desempenho, né, baixo custo, né? Por quê? Porque não é porque quem está na universidade pública, a universidade sim é pública, o resto não. Porque o povo que estuda pode pagar, então ela deixa de ser pública, eu acho. Não sei se dá pra entender. Sim, você está dizendo que as pessoas hoje que estão na faculdade pública são aquelas mais beneficiadas de alguma forma. Que não for... Economicamente beneficiadas e têm condições de entrar. Sim, eu acho que é uma coisa que a gente até fala, né? Tipo, você pega a faculdade particular, pega o estacionamento de uma faculdade particular, pega o estacionamento de uma USP, ali, principalmente do campus de medicina da USP ou da Paulista, né? Que é a Unifesp. Carro quase que tudo a mesma coisa. E você tá falando de bons carros. Você tá falando assim, bons carros caros, que você não vê na rua cotidianamente. E você fala assim, mas o padrão de vida é diferente? Às vezes não, cara. Às vezes é a mesma pessoa. Porque a universidade pública, ela deixa de ser pública. Ela é pública pra todo mundo quiser entrar. Mas ela não é gratuita. Você não paga lá dentro, mas você teve que pagar pra entrar. Então, acho que assim, o ensino fundamental, o ensino médio, ele é muito negligenciado. A gente não valoriza e não cobra que ele tenha que ser bom. Acho que isso é a principal dificuldade. Porque é por ele que a gente tem que ser avaliado. Eu acho que não é um... Eu entendo, né, que hoje o panorama tá associado ao objetivo, mas a gente não pode pegar que o objetivo é o padrão de ensino brasileiro. Não, o padrão de ensino brasileiro é o público. E claro, é com ele que a gente tem que levar pra fora. E é com ele que a gente tem que colocar a nossa cara a tapa. Porque é muito bonito a gente colocar lá que a gente tem ótimos perfis educacionais no estado de São Paulo, mas não colocar qual que é o perfil educacional do estado de São Paulo público, das escolas públicas. A gente coloca como um geral. A gente não tem um dado ali que fala, esse é o do ensino particular e esse é do ensino público. A média do Enem é tal. É claro, porque o Enem reflete os dois tipos. Mas a média da FUVEST é alta pra caramba. É claro, porque pouca gente faz a FUVEST, quem tá no ensino público. É mais quem tá na particular que faz. Okay. Então, assim, ou seja, o vestibular é elitizado. Na sua percepção, é elitizado. Com certeza. Altíssimo nível de pessoas que têm condições financeiras para pagar cursinho, pagar boas escolas e acaba elitizando o vestibular. Com toda certeza. Não é democrático. Não, porque se fosse, eu acho que o primeiro parâmetro é a idade média ao entrar. Idade média de que a pessoa entra no vestibular. Que entra na universidade. Por quê? Se a gente fosse parar pra pensar que todo mundo sai do ensino médio e entra, era pra ser 18 anos, não era? Sim. 18 anos, 17 anos, essa faixa de idade, né, que a gente tem ali no ensino médio. Mas não é. Principalmente nos cursos de medicina, hoje a idade média ao entrar é 21 anos. 21 anos, 22 anos. Isso é um indicador. É um indicador. Por que é um indicador? O que esses 3 anos a pessoa fez no ensino médio? Ela pode ter falado, não, quero me descobrir na vida, quero ver o que eu quero fazer na minha vida. Pode ser, tem gente que faz isso. Não, porque eu quis fazer uma viagem, quis trabalhar. Pode ser também. Mas aí, não, é porque eu não passei na primeira vez.
E depois eu sentei lá em casa, fiquei estudando. Ah, não passei em segundo, fiquei lá em casa estudando. Pode ser também. Mas a maior parte quem fez cursinho. Na minha sala, isso era uma coisa que todo mundo se falava, né? Ah, quem não fez cursinho? Na minha sala tinham 14 pessoas que não fizeram cursinho. De 60. Não, de 66 que entraram, 14 pessoas não fizeram cursinho. O que isso indica? 14 pessoas entraram diretamente. Ou seja, outros fizeram cursinho. Dentre os outros, eu falo também pelo ProUni. Sim. Tinham pessoas do ProUni que fizeram cursinho. Então, não são... Ou seja, se você não tinha condição de fazer um cursinho, pode ser que você também não tenha. Então, hoje no Brasil, fazer faculdade também é sinônimo de você ter um poder aquisitivo mais alto. Não é só... É muito raro a gente ter... Muitas instituições menores, né? Que instituições que a gente... todo ensino de EAD ou menores, aí tem idade mais baixa, porque são pessoas que conseguem pagar. Mas instituições públicas, a idade é mais alta ainda. O que não faz sentido, né? Porque, não deveria ser... Ah, é porque tem menos vagas, tem mais concorrência. Sim, isso pode sim. Mas não tem... A pessoa, muitas vezes, tem que fazer o cursinho, que tem um poder aquisitivo, pagar. A gente vê outdoor na rua. Ah, venha para o nosso cursinho, porque o nosso cursinho aprova 80%. Aí você chega no cursinho, nossa, eu vou para esse, né? Você tá aprovando 80%, você chega lá. Ah, então, a mensalidade aqui é 3 mil, tal. Fala, pô, mas por 3 mil reais? Sim. Você paga o curso de medicina, né? Eu pago uma medicina. Vou para Barcelona, né? Vou para Uba, Argentina. Consigo lá, ao custo de vida, lá, não sei o quê. Ah, não. E outra? Ah, não, vou ser seu cara, vou estudar e vou passar na USP. Parabéns, passou na USP. Onde você vai morar na USP? Você vai morar lá no alojamento da USP? Ah, não, lá não tem mais lugar pra morar. Você vai ter que morar onde lá em São Paulo? Se você me achar algum lugar de 600 reais em São Paulo pra você morar, cara, você não precisa que eu vou querer investir nisso, sabe? Não tem. Ah, não, quero morar perto da universidade pra pagar menos. O redor inteiro, cara, é 2 mil, 3 mil reais um aluguel. Aqui em São José, 3 mil reais de aluguel já é um apartamento relativamente bom. Sim. Lá é uma kitnet. E isso não é só ir lá, é qualquer outra região que tem uma universidade pública em redor. Então, beleza, eu garanto pra você o ensino público, só que eu não garanto você ficar lá. Então já não é público. Só o ensino para ser público, ele tem que dar todas as condições pra você. Por que hoje a gente vai a gente vê lá na escolinha, ensino fundamental, vem uma caixinha com todos os materiais que a criança vai usar. Caderno, lápis, borracha. Uniforme, às vezes alguma instituição dão. Tudo mais. Transporte, prefeitura dá, não sei o quê. Beleza, alimentação, escola dá. E na universidade, por que ela não dá isso? Ah, é porque a universidade você já é maior de idade, você pode correr atrás. Ok. Também concordo, você pode correr atrás. Mas não é pra ser ensino gratuito, não é pra você oferecer o ensino? Por que você dava essa condição lá e agora não dá? Porque, explica, eu acho que tem que ter uma explicação porque não dá. Então, fazer faculdade já é um fator, fazer um ensino superior já é um fator já indicativo. Ele é coisa... E teve fala aí de ministro aí falando que se o ensino superior fosse público, mesmo todo mundo pudesse usar, ele seria negligenciado. Possivelmente sim, poderia ser menos do que todo mundo louva hoje, mas ele é uma coisa que quem quer deveria poder fazer. Ok. O público deveria fazer. Uma forma, pegando esse gancho aí dele, uma forma de tentar melhorar isso é o projeto do ProUni, por exemplo. Uma tentativa, né? Eu me formei pelo ProUni, consegui passar no vestibular, o ProUni pagou 100% do vestibular, 100% da faculdade, né? 100% do curso, e você também. Né? Então existem tentativas, né? Sim. De tentar equalizar, democratizar a educação nesse sentido. Existe essa tentativa. E dá pra entender, e eu acho que o ProUni eu ainda acho um sistema muito melhor do que do projeto da faculdade pública até. Porque o ProUni ele pega uma instituição que tá ali lucrando, olha só, eu abono você seu imposto pra manter esse aluno lá. É um voucher, beleza. né? Seria um voucher. É um modelo iniciativa público-privada que ele estudou no Colégio Hebraico. Assim, que é colocar na mão mais eficiente do Sim, ele pega esse modelo e coloca lá a gente lá. Beleza, a gente estuda. É um voucher. E, cara, aí fala assim, mas a gente dá um auxílio pra você. Quem tá na universidade pública não tem esse auxílio facilitado, como pra gente do ProUni é. Não tem isso facilitado. Quando tem, ele coloca numa região muito mais cara, ele coloca tem que morar num lugar caro. Então, assim, não faz sentido chamar ainda de público. Fala assim, é ensino gratuito, mas não é público. Ah, por que ele é gratuito? Você pode entrar lá, você pode estudar lá.
Não paga, Não tal. paga. Mas você tem que Você não lutar paga. pra entrar. Mas você tem que, além de você lutar pra entrar, você tem que lutar pra se manter. Pra se manter, A sim. gente tem uma desistência gigantesca da universidade pública hoje. E a principal pergunta que a gente faz, por que que desistiu? A resposta sempre é financeira, não tive que me manter. A Embraer tem muito esse problema. E isso não é falado, que a gente lembra assim, os meus colegas, eu acho que já passam de 80 que largaram a faculdade por questão financeira de não ter se Olha mantido só. no lugar. Porque isso é uma coisa muito difícil que a gente não aprende. A gente não aprende lá. A gente não fala assim. Muita gente fala assim, ó. Você pode ir pra faculdade, você pode fazer isso aqui, porque você vai se formar na faculdade, você vai ter um melhor emprego, você vai ganhar bem, você vai conseguir. Realmente, hoje a média salarial de quem tem o ensino superior é maior de quem não tem. Porém, mas e esse processo? O ensino superior não é na porta da sua casa. Não é todo mundo que tem a mesma facilidade que por pegar um ônibus da minha casa eu chego na minha faculdade, pego um ônibus e chego no hospital. Qualquer lugar. Tem que acordar mais cedo do que tem carro? Sim, mas eu consigo chegar ainda. Mas ainda é diferente. Eu não preciso me matar pra me manter na cidade. Eu não preciso fazer nada diferente. Mas tem gente que tem. Hoje eu sou o único. Eu só, da minha sala do ProUni, só 2 são de São José dos Campos. Tem mais um, que é de Jacareí. Então, mais ou menos. E as outras 3 não são. Duas são de sul de Minas e uma lá do Espírito Santo. Então, assim, são regiões longas. Ela tem um gasto financeiro muito alto aqui dentro. Aqui. Que aí fala assim, mas aí joga. É ensino gratuito. E pra onde deixa bem claro, ensino gratuito. A gente vai dar uma ajuda de custo pra você, mas não é o suficiente. Agora as universidades públicas não falam. Isso que eu acho que é a grande defasagem. Acho que isso que é o grande problema. Só te oferece o ensino, mas ele te promete uma coisa muito grande. Eu acho que deveria ter outros meios, outras formas. Não vejo também que, vamos reduzir as vagas então pra dar verba suficiente pra pessoas se manter. Não. Mas realmente avalia quem tá precisando da moradia. Avalia por voucher, às vezes um auxílio moradia para aquela pessoa. Tem gente que ganha auxílio moradia e ganhando, mesmo assim ganhando 33 mil reais por mês, tem auxílio moradia. O cara ele só tá estudando. Maravilha, Luiz. Parabéns aí pela sua fala, viu, cara? Vai contribuir muito aí pros nossos alunos, pra quem tá assistindo a gente aí. Maravilha. William, quer fazer alguma pergunta aí pra gente ir caminhando pro fim? Como é que tá? Tá indo muito bem, Tá indo né? super legal? Show Eu de tenho uma bola. pergunta aqui, aproveitando, se você não tiver, tem alguma aí? Não, pode, Gatilho? pode. Tem uma pro Thiago. O Thiago teve a oportunidade de conhecer a Rússia, obviamente morou lá durante um tempo, viajou, conheceu a Europa também um pouco. Conheceu a Europa, Estados Unidos já teve lá, Estados Unidos já conhece também um pouquinho de lá. Legal. Thiago, como você vê, cara, o Brasil daqui a 30 anos, cara? Você teve a oportunidade de morar fora na Rússia, conhecer a Europa, conhecer os Estados Unidos. Como é que você vê o Brasil frente a esses outros países? Você vê o Brasil com potencial, vê o Brasil como um país que pode realmente alcançar algum status de uma grande nação? Como é que é viver no Brasil sendo médico e tendo morado fora, cara? Fala um pouco pra gente aí sobre isso. Eu tô na xincha, hein? Cara, pra mim é um pouco difícil de falar por uma questão de desacreditar em grandes mudanças de uma forma geral, não necessariamente para o Brasil. O que eu vejo é assim, o Brasil é um país, na minha opinião, é maravilhoso, é um país que tem um potencial de crescimento gigante, é um país que tem tudo para dar certo e não dá, por alguma razão. Assim, diversas coisinhas, eu acho que um dos calcanhares de Aquiles, que eu acho que são vários, é a educação, como eu estava falando. Tem seus defeitos, tem suas belezas também, mas tem seus defeitos gigantescos. Se a gente for pegar a área da saúde, é a mesma coisa. O céu, ele tem um desenho maravilhoso, mas é uma coisa que não consegue funcionar de forma adequada por inúmeras razões. Política, sem contar. Política é difícil de falar de política no Brasil. Então, assim, eu acho que, assim, de uma forma geral, eu vejo que as mudanças no Brasil, elas têm acontecido. A gente hoje não vive no Brasil que a gente vivia 10 anos atrás. Isso nem jogando tão longe, há 30 anos. A gente vive num Brasil muito diferente. Dizer que melhorou, não tenho certeza. Acho que teve muita coisa que melhorou e muita coisa que piorou. Por isso que eu falo assim, falar que o Brasil, né, vai ser grande daqui a 30 anos, para mim é muito difícil botar o meu dedo lá e falar, olha, acho que vai estar melhor, ou acho que vai estar pior. A impressão que eu tenho é que vai continuar mais ou menos do mesmo jeito, no sentido assim, muita coisa vai melhorar e muita coisa vai piorar. Isso a gente
entra aí num certo equilíbrio. E assim, falando um pouquinho de vivência, né, de ter conhecido outros países, apesar que assim, eu não conhecia, o único país que eu conhecia assim, o suficiente para falar em questão, né, de desenvolvimento e crescimento foi a Rússia, né? Os outros países só conheci passeando um pouquinho. Eu vejo que assim é uma questão muito parecida de uma forma geral. Tem muita coisa que melhora, tem muita coisa que piora, tem muita coisa estagnada. Ao mesmo tempo que a gente vê um país com uma ciência em evolução constante, parte, né, de falo de engenharia, seja ela química, seja ela espacial, seja é uma coisa em constante desenvolvimento na Rússia. A ciência, a procura por conhecimento lá é muito grande, de grandes cientistas. Ao mesmo tempo que a gente vê uma parte assim tão desenvolvida, a gente vê que a parte política lá fica naquele estagnado, naquele Putin lá, naquele lugar que não sai de lá e tal. E ainda, né, com essa questão bélica estourando ali. Então, assim, eu vejo que tem suas dificuldades e tem suas facilidades. Eu penso que todos os países sejam mais ou menos assim. Dificilmente a gente vai ver um país que vai sair aí de uma situação de pobreza total para uma situação de grande crescimento. Eu acho que ao mesmo tempo muita coisa vai melhorar, muita coisa tende a piorar e muita coisa tende a ficar estagnada. Maravilha. William, fala um pouco sobre isso, cara. Como é que você é professor, o William é engenheiro químico, professor de matemática, terminando a graduação em matemática, correto? Isso, Terminando a graduação em matemática.